Mister, está na hora da entrevista, vamos a isso? Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e Zé Rabassa. E hoje temos a honra de ter aqui connosco o Mr. Francisco Neto. Estamos também, como vocês podem, já de certeza que repararam, que estamos num cenário diferente. Estamos no Montebello, no Hotel Montebello. Um bocadinho melhor, não é? Viseu Congress, exatamente, aqui na nossa terra natal, pelo menos a minha e a do Ricardo. E a do Mister? O Mister nasceu em Mortágua, mas também tem muita ligação aqui a Viseu. E portanto, este é um episódio especial, com um convidado bastante especial. É a primeira pessoa que temos aqui personalidade no ativo no futebol e portanto é uma honra ter o Mister, também por o ano intenso que nos estava a dizer em off que foi, e portanto acabarmos aqui este ano e com esta conversa é claramente uma honra. Dizer também que é o segundo selecionador nacional a estar aqui nesta penthouse do Montebello, depois de Scolari. E portanto vou passar, antes de passar ao Mister a palavra, vou dar aqui ao Ricardo, vou passar-lhe a bola para fazer a apresentaçãozinha clássica dele. É o costume, não é? Bem-vindo, Francisco, em primeiro lugar. Cabe-me a mim hoje fazer duas apresentações. Primeiro, do magnífico espaço onde nos encontramos e depois do Mister. Este programa está a ser gravado na penthouse do Hotel Montebello, um espaço inacreditável, 500 metros quadrados, num hotel que é o único em Viseu de 5 estrelas, portanto também se distingue por isso mesmo. Tem uma gastronomia ótima, tem tudo à nossa disposição, fomos super bem tratados desde que aqui chegámos. É um ponto de encontro da região centro. Estamos a 5 minutos do centro histórico de Viseu e, portanto, acho que nada melhor do que fazermos o nosso programa de Natal do que neste magnífico espaço onde nos encontramos. Uma vista incrível. Estamos a ver daqui a Serra do Caramulo. Para trás estamos a ver a Serra da Estrela. Serra, Monte Muro ali à direita também. Portanto, acho que nada melhor. Isto até é bem melhor do que aquilo que nós merecemos. Nós não temos estudos para isso. Mas, como eu estava a dizer, hoje temos connosco Francisco Neto, nascido a 11 de julho de 1981, criado em Mortágua, como o Afonso disse e bem, filho de pai treinador, mãe professora primária. O seu grupo de amigos da geração de 81 passava a vida no campo da Gandarada, estou a dizer bem? Muito bem. Que era um campo pelado, onde tinham acesso a bolas, porque eram muito amigos na altura do roupeiro, ou técnico de equipamentos, como se diz hoje agora. Que lhes dava acesso a tudo e mais alguma coisa. Jogou nesse mesmo clube, Mortágua Futebol Clube, até se mudar para Viseu, onde representou o representante segundo o Afonso Couto também. Exatamente. O Afonso Couto e mais quem? João Félix, António Exatamente. Silva, Paulo Sousa. Não, João Félix não, António Silva jogou lá. Mas jogou na Dragon Force, que era filial. Cláudio Ramos, Paulo Sousa. Posso continuar? Força. Já falamos do repenso, calma. Uma forte influência também do irmão Luís, 5 anos mais velho, que a par do pai o levava para os jogos de formação, onde o seu pai era treinador e, segundo soube, o Mister ficava um bocado espantado porque é que o seu pai tirava o Luís de campo. Ou não o punha a jogar. Mas esses domingos eram bem melhores do que ficar em casa a fazer os TPCs com a mãe, que era professora primária. Depois tem um percurso pela Associação de Futebol de Viseu, que todos conhecemos, integrou mais tarde o futebol feminino, foi coordenador, chegou, creio eu, à seleção pela mão da Mónica Jorge, da professora Mónica Jorge, depois de um Algarve Cup, onde também integrou essa equipa com Pedro Moreira, que hoje está na equipa do Paulo Fonseca. Tirou o nível 4 com o Nuno Espírito Santo, Sérgio Conceição e Paulo Fonseca. Ainda há pouco nos confidenciava que estava a ver o primeiro jogo do Nuno. É verdade. E que muita sorte nós todos lhe desejamos.
Depois, mais à frente, no seu percurso, surge um convite da Índia, onde gostou de estar. A sua mulher nem acreditava quando lhe disse que ia para lá, começou-se a rir, mas o que é certo é que passado um mês lá estava o Mister. Lá aprendeu um pouco mais sobre o desporto de cricket, teve que se habituar ao picante, ainda que teve graves discussões com um cozinheiro que não conseguia conceber a ideia de só querer um bife de frango com sal e limão. Não é fácil. O Mister tem uma componente de preocupação social muito importante e que nós todos valorizamos imenso. Exemplos como a visita que já fez, acho eu, mais do que uma vez, à prisão de Viseu. Tem uma preocupação também com a saúde mental, já ouvi a fazer várias alertas para esse facto. Mostra o grau avançado em que se encontra nessa matéria. Super simpático, atencioso, foi sempre disponível para connosco. É o comandante das nossas navegadoras, afirma-se como o primeiro admirador das suas jogadoras. Daqui a 2 meses, estávamos a falar há pouco, faz 10 anos de selecionador nacional, é uma marca incrível. Nessa mesma seleção já teve momentos altamente inusitados, como na trofa, quando faltou a luz, teve que cantar o hino à capela e dar as últimas palavras à luz de um telemóvel. Acho que das recordações mais impactantes que tem também foi contar uma conferência de imprensa ao lado da Dolores, e em que começaram a ouvir cânticos cá fora e perceberam o apoio que as suas meninas... Escócia, Campeonato da Europa. No Portugal-Escócia, exatamente. Um dos momentos mais impactantes também foi o primeiro hino numa fase final contra a Espanha, também foi arrepiante. Mais de 120 internacionalizações, creio eu. Sabemos que não gosta de ver garrafas espalhadas no meio do balneário e exige que as suas jogadoras deixem aquilo minimamente apresentável. Gosta, sim, muito do arroz de miscas da sua mãe e da lampatana, um prato típico de Mortágua. E mesmo para terminar, o Mister tem 2 frases que eu gosto muito, que é: nós podemos perder por tudo, nunca por medo, e nunca podemos pensar pequenino. É um exemplo de determinação, crença, trabalho árduo, um homem que ficará para sempre ligado ao futebol português. Atrevo-me a dizer que é o pai do futebol feminino em Portugal. É assim, Francisco Neto. Bem-vindo. Obrigado. Podemos ir embora agora. Está feito. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Não. A última frase é que nunca serei o pai do futebol feminino, serei um irmão do futebol feminino que está a ajudar a crescer, mas que também já chegou ao Francisco Neto já a saber caminhar e a saber o que é que quer, com alguma personalidade, e depois o Francisco e uma estrutura muito forte, federação, clubes e associações, a fazermos todos um trabalho interessante e muito giro e, acima de tudo, prazeroso naquilo que é. Dar-vos também os parabéns por seguirem, acima de tudo, a vossa paixão. É aquilo que eu também passo muito às nossas jogadoras, que elas, independentemente de tudo, têm que ter paixão por aquilo que fazem, nitidamente, que é isso que vocês estão a seguir. Desejo-vos o maior sucesso. Sei que não é a vossa profissão, mas que gostariam que fosse. Infelizmente. E por isso é com enorme prazer que aqui estou para falarmos um bocadinho daquilo que é a paixão de todos, que é o futebol, que neste caso possivelmente irá ser um bocadinho do futebol feminino, mas um bocadinho também, acima de tudo, do futebol. Por isso, vamos a isso. Vamos a isso. Avança. E começando por essa, o Mister estava a falar de paixão, foi inclusive treinado pelo seu pai. Teve ali uma curta carreira no futebol jogado, como defesa central, passou inclusive pelo Represenses. Quando é que surge o bichinho pelo treinar? O bicho do treino parece relativamente cedo, ou seja, eu desde muito cedo que percebo que a minha carreira ia ser ligada ao desporto. Desde muito cedo que aquilo que eu queria era ser professor de educação física, era o meu sonho de carreira, e quando digo isto era realmente no 5º, 6º ano. Identificava-me, ou seja, sabia que queria estar naquilo que era esta área. Depois tive influências de algumas pessoas que me puxaram para o treino relativamente cedo. Uma delas, que era o antigo coordenador da Associação Futebol de Viseu e que também é aqui de Viseu, que era também o meu professor de Educação Física na escola, o professor João Amaro, e ele é a minha primeira, ou uma das grandes influências para me trazer e para me puxar para o treino. Foi meu professor também no
o meu treinador também no Repeses e fez aquilo que tem que fazer. Quando há alguém que, apesar de muita paixão pelo jogo, mas o talento não acompanha, foi verdadeiro comigo. Disse-me o que achava daquilo que eu poderia ser dentro deste desporto, que é, enquanto jogador não has de ir muito longe, enquanto treinador, por aquilo que eu vou vendo nas tuas capacidades de liderança e por aquilo que eu vou vendo naquilo que é a tua paixão pelo jogo, podes vir a fazer alguma coisa, se quiseres vir trabalhar comigo desde muito cedo. E, mesmo antes de começar a faculdade, não foi? E foi na altura, quando eu me candidato à faculdade, ele foi meu professor também de desporto na altura, que havia essa opção, 10º, 11º e 12º, e aí já tens aí alguma vertentezinha de alguma metodologia e por aí fora, e ele aí puxa-me para o treino no futebol. Porque já era um líder em campo, pelo que podemos perceber. Não sei se era líder em campo, uma pessoa, eu na altura não me lembro. Mas via-se como tal? Não sei se me via como tal, gostava, jogava mais atrás, jogava defesa central, comunicava um bocadinho mais, não me lembro de achar que fosse, nem sequer era capitão de equipa, nem me lembro de achar que era mais ou menos do que outros. Era o Miná nessa altura. Era o Miná em Mortágua, aqui era o Chico em Viseu. É uma confusão muito grande estes nomes. É o Miguel em casa, é o Francisco na rua. Isso, a pessoa vai se adaptando e esta capacidade também e o Mister agora, o prof para as meninas, as jogadoras é prof. E a nossa capacidade também nos irmos adaptando às nossas realidades e percebendo. Felizmente, acima de tudo, tive muita estimulação desde muito cedo de várias coisas e acho que isso me tornou ligeiramente mais adaptado para aquilo que é a realidade. Mas sendo que a liderança é daquelas características que dá, quer como veja nas suas jogadoras ou no futebol em geral, que é daquelas características, a liderança em campo é daquelas características que dá indícios de que podemos ter ali perante um treinador. Sim, e a liderança é possível um jogador ser o maior líder da equipa sem ser um jogador talentoso? Sem ser o mais brilhante, sem ser um Sem jogador... ser craque. Sem ser craque? Isso é possível. Primeira definição de craque é uma definição não é, para nós treinadores, para aquilo que é o adepto. Se formos falar com 10 treinadores vão dar características diferentes àquilo que é o reconhecimento do craque ou do talento, não é? Sim, mas efetivamente útil. Há treinadores que valorizam coisas que outros não valorizam tanto e por isso é que nós vemos também muitas vezes jogadores a darem e a terem um rendimento brutal com os treinadores e o mesmo jogador em contextos completamente diferentes a não terem tanto rendimento e vice-versa. E isso também é espetacular. O meu treinador agora da Redes, o professor Rafael, tem uma frase muito gira que é: o futebol dá para todos. E toda a gente cabe no futebol. E a verdade é que nós chegamos ao final do dia, nós só temos é que encontrar o nosso contexto, seja ele qual for. Seja ele aqui, como vocês estão a fazer, é o vosso Isso contexto. foi para o que demos. É o vosso contexto neste momento, foi o meu contexto enquanto treinador. Outros para serem treinadores assistentes, outros para serem treinadores, outros para renderem equipas de alta performance, se calhar com uma ideia de jogo altamente defensiva, outros para terem muito rendimento em ideias de jogo altamente ofensivas, por isso há espaço para toda a gente e há depois também a valorização daquilo que tu queres enquanto treinador, do que é para ti realmente uma grande liderança. E o que é que o Mister mais valoriza? No futebol formação e no futebol feminino, na seleção feminina, e se há diferenças entre o que valorizava numa altura ou num contexto? Sim, tu vais sempre, em função do teu contexto, tu vais sempre crescendo naquilo que é, o teu conhecimento também vai crescendo e tu vais valorizando outras coisas. Eu, para mim, entrega naquilo que é a capacidade de trabalho e a humildade com que se trabalha, que são valores que são inegociáveis. É, como eu vos disse, este caráter de podemos perder por tudo menos por medo, o ter que assumir e não é por sermos mais ou menos talentosos, há valores que têm que ser inegociáveis dentro daquilo que é uma equipa. Os valores da equipa têm que estar sempre acima daquilo que é o lado individual das coisas e muitas vezes as nossas e as capitãs que nós temos neste momento são capitãs muito mais de ações e de atos do que de palavras e de discursos, ou seja, e estas coisas para mim não são clichês, são realmente situações que nós valorizamos imenso e que eu valorizo. Em que tipo de ações é que se manifestam exatamente essas demonstrações de liderança que eu sei que tem várias tu percebes, líderes? por exemplo, tu percebes nitidamente que vamos ter um segundo jogo Campeonato do Mundo
Vietnã, onde toda a gente acreditava que nós íamos ganhar, e a nossa capitã esteve no banco e não jogou 90 minutos, a Dolores, e tu olhas para ela antes do jogo começar exatamente com a mesma postura que no jogo anterior, que ia ser titular e que foi a primeira capitã num campeonato do mundo. Exatamente a mesma postura, cumprimentou toda a gente com a mesma cara, por dentro não estava aziada, queria ajudar. E eu não acho que seja azia. Acho que quer ajudar, e tem essa vontade, não é? E acredita nela própria, Claro. mas sabe que estrategicamente naquele dia a opção foi outra. Porque foi um jogo, já lá vamos ao Mundial de forma mais detalhada, mas foi um jogo em que houve alguma rotação da equipa, houve algumas diferenças, até táticas na equipa. Houve essa ideia por causa disso, ou seja, e as decisões são todas estratégicas, as decisões não são... todas as decisões, não há, no final do dia não há ninguém que queira ganhar mais ou tanto como um treinador. E as nossas opções são sempre em função disso, não são porque gosto mais ou gosto menos de umas ou porque acho que umas são mais ou menos do que outras, não. É porque para aquele jogo eu acho que estrategicamente aquela jogadora vai dar uma resposta melhor ou pior em função daquilo que é o adversário e o contexto. Mas também erramos. E chegamos ao final do jogo muitas vezes e dizem não devia ter sido isto e o caminho não devia ter sido aquele. Mas quando tomamos decisões é em função disto. E estas são as pequenas coisas que eu, enquanto as líderes do nosso processo, nós percebemos. Ou seja, são jogadoras que não entram em loucuras quando ganhamos, não acham que somos os melhores do mundo, porque também quando vai haver um momento em que vamos perder e não vamos ser os piores do mundo. E este equilíbrio emocional é muito importante. São jogadoras que não alteram os seus comportamentos em função de terem mais ou menos protagonismo dentro da equipa. E depois são jogadoras que têm voz nos momentos em que têm que ter. Defenderem o grupo quando tem que defender, terem uma cara presente nos bons e nos maus momentos quando tem que ser. São estas pequenas coisinhas que eu valorizo mais do que aqueles capitães que só aparecem quando se ganha. Eu acho, desculpa interromper-vos. Não, força. Porque esta questão do grupo eu acho que é muito importante. Acho que há dois momentos centrais. É aquele corte da Ana Borges, quando todos correm para ela para a saudar. E depois a forma como a Jéssica, isso foi amplificado. Estamos a falar o Portugal-Inglaterra. Sim, muito antes. Ou seja, quando há aquele corte, todos vão abraçar a Ana Borges, isto já há algum tempo, e a forma como a Jéssica Silva chorou agora recentemente no Mundial. A Jéssica e a Tatiana. Acho que é... As duas a chorar. Acho que a Jéssica foi mais amplificado, mas pronto, a Jéssica e a Tatiana. Isso mostra bem aquilo que é o grupo em que... Acho que o Francisco é o grande líder disso. É um sentimento que elas é um sentimento muito grande que elas têm em jogar por Portugal. Elas têm feito um trajeto, como eu vos disse ao início, tem sido um trajeto incrível. Estamos a falar de muitas jogadoras que estão em espaço de seleção há muitos anos. Muitas jogadoras têm feito este percurso de crescimento no ranking, de ter ido ao primeiro Campeonato da Europa 2017, de ter ido depois ao Campeonato da Europa 2022, o conseguirem o chegar ao Mundial, ou seja, o crescimento interno e a afirmação interna e o reconhecimento vosso, o reconhecimento das pessoas na rua, o reconhecimento das marcas, o reconhecimento dos clubes, o reconhecimento das federações, das associações, o reconhecimento dessas nossas. São estas as jogadoras que têm passado por esse processo todo. As Dolores, as Anas Borges, as Silvias Rebelos, a Carol, a Jéssica, a Diana Silva, a Tatiana, ou seja, são jogadoras e estávamos aqui, ou seja, é um núcleo muito grande, uma base muito grande que tem passado por este crescimento todo, não é? Ou seja, que tiveram como referências as antigas jogadoras e algumas delas ainda estão nessa ponte de ligação, a Carla Couto, a Edith Fernandes, a Paula Cristina, por aí fora, a Silvia Brunheira, pronto, essas jogadoras aqui no Brandão, ou seja, jogadoras muito importantes que também fizeram, e antes dessas outras que fizeram trabalhos incríveis, e estas tiveram agora a sorte e o contexto e o engenho e também a competência de lhes darem boas condições e elas conseguirem dentro do campo render e ter este espaço. E por isso é que depois há aqueles momentos em que eu acredito que elas olhem para trás e pensem, pá, eu comecei a vir à seleção e jogava nos pelados. E hoje em dia uma coisa impensável. E treinavam tardíssimo à noite, tinham que apanhar transportes, e hoje em dia é uma realidade completamente diferente. Isto também mostra que, lá está,
ainda que às vezes parece injusto, mas é o sucesso que é a grande catapulta para o futebol feminino, ou seja, este sucesso recente e este sucesso e o facto das equipas portuguesas estarem nas competições europeias, já com presença, é este sucesso que está a permitir que haja mais holofotes virados. Era isto que era preciso? Ou não tinha que ser preciso isto? É sempre preciso, não é? Os resultados têm que aparecer. A grande questão aqui é que é muito difícil de medir, que é os resultados aparecem porque te dão condições ou as condições aparecem porque tiveste resultados. E eu não te consigo responder a isto, porque não houve umas coisas sem outras. Nitidamente que há um misto dos dois. Nós começámos a ter mais resultados porque também nos deram melhores condições e as condições foram melhorando a partir do momento em que nós também começámos a ter cada vez mais resultados, ou seja, e temos crescido tudo ali em paralelo. Agora, há momentos em que são as condições que nos fazem acelerar, há outros momentos que são os resultados que nos dão melhores condições e vamos crescendo desta maneira. Associações, federações e clubes. Este é o triângulo fundamental. Nós, e esta direção, acima de tudo, pegando um bocadinho naquilo que é o crescimento disto, há desenvolvimento de um plano estratégico. Estávamos aqui 2 episódios só a falar do desenvolvimento do plano estratégico em Portugal, porque tem muitas vertentes, mas, acima de tudo, foi olhar para aquilo que são os intervenientes diretos naquilo que é o futebol feminino. Associações, clubes e Federação Portuguesa de Futebol, e pôr este triângulo a funcionar. Claro que isto depois tem ligações às universidades, tem ligações políticas, tem ligações a muitas coisas, pronto, mas a partir do momento em que este triângulo começa a funcionar, que é onde estão as jogadoras, que é o centro disto tudo, é as jogadoras, o aumento do número de praticantes e a melhoria da sua qualidade, e depois os programas que se implementaram neste desenvolvimento foi para melhorar o número de praticantes, para melhorar o contexto onde elas estavam, e cada um de nós, cada centro de desenvolvimento, ou seja, os clubes, as associações e a federação, tiveram depois a sua responsabilidade, porque tu precisas de melhores competições mais competitivas, precisas de aumentar o número de praticantes, precisas ter mais treinadores, precisas ter mais condições, melhores relevados, ou seja, e cada um, através daquilo que são os regulamentos e o desenvolvimento destes programas, cada uma destes grandes blocos de decisão podem-te ajudar a fazer crescer o futebol feminino. Por isso, para mim, este triângulo é que fez com que isto tudo esteja a crescer. E quanto à formação no futebol feminino, tirando um bocadinho aqui da imagem os ditos grandes, no futebol feminino também há os ditos grandes em Portugal, eu diria o Porto, o Benfica, o Sporting e o Sporting Braga, como é que vê, mesmo nos clubes ditos mais pequenos, a evolução dessa formação no futebol feminino? Porque já há clubes pequenos que as pessoas se calhar nem sabiam que tinha futebol feminino, mas o Lanque Vila Verdense, o Marítimo tem, o Famalicão tem. Como é que vê a melhoria também nesses, são contextos se calhar mais desfavoráveis à afirmação do futebol feminino, como é que vê essa evolução também? São essenciais, ou seja, essa foi, lá está, é olhar para aqui, para um bocadinho para um dos programas daquilo que era o desenvolvimento do futebol feminino, deste plano estratégico, e havia programas que batiam muito nisto, no aumento do número de praticantes, e sabemos que precisamos deles, precisamos de toda a gente. Eu, salvo erro, há relativamente pouco tempo, um clube com mais inscrições em Portugal, no feminino, é o Valadares Gaia. Nem sequer é um daqueles que se fala como um dos ditos grandes pelo número de adeptos que tem. Ou seja, o Valadares era quem tinha, aqui há 5 ou 6 anos atrás era o Estoril Praia. Era o clube que tinha mais jogadoras inscritas na Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, nós tínhamos acima de tudo uma grande política dentro da Federação, e um dos grandes programas era a oferta desportiva, ou seja, não podia haver uma menina em Portugal que quisesse jogar em algum lado e não pudesse jogar, ou através dos regulamentos para que elas pudessem juntar-se a equipas mistas, ou através da criação e o apoio de equipas femininas para que elas conseguissem dar continuidade. Não podia haver uma menina em Viseu que quisesse jogar a bola e não ter o sítio onde estar. Isso para nós era algo inadmissível. E acho que essa é uma das grandes missões da Federação Portuguesa de Futebol, e acho que isso é uma das grandes valias destes projetos, é de que forma é que nós conseguimos dar resposta aos interesses daquilo que é uma menina querer jogar à bola. O Mister tocou num ponto muito interessante, que é a estrutura competitiva, desde a formação até aos séniores. E
no caso do futebol masculino, onde está bastante desenvolvido, até agora temos Youth League, temos Sub-23, temos Liga Revelação, temos montes de competições em que os jovens já são estimulados a um nível competitivo que lhes permite ter uma transição para sénior muito mais suave. No feminino, isto até há uns anos, nem sequer, por exemplo, na seleção não havia os Sub-15, havia só os Sub-19. Portanto, o que eu queria era que falasse um bocadinho, até para dar aqui aos nossos espectadores, qual foi a evolução que houve nesta estrutura competitiva, portanto, que permita às jogadoras chegar ao patamar sénior com mais... Cá está, mais um programa Assim um resumozinho, assim. mais um programa, ou seja, Mas é interessante. há relativamente pouco tempo atrás, e quando digo isto, que nós hoje em dia vemos um Portugal de campeonato do mundo, vemos um Benfica que felizmente vai conseguir passar pela primeira vez, acreditamos nós, à fase de grupos. Vamos ter mais do que uma equipa na Champions na próxima época, mas a verdade é que há 10 anos atrás, e vamos recuar 10 anos, em Portugal havia primeira divisão, segunda divisão aberta em séniores, havia uma competição em sub-19, havia três seleções, salvo erro, sub-17, sub-19 e a seleção A. Havia uma oferta desportiva muito reduzida. Neste momento tens campeonatos sub-15, vais ter sub-17, sub-19, tens o campeonato sénior, tens seleção neste momento, de acordo com aquilo que nós queremos, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-23 e A, tens 7 seleções nacionais. Há 10 anos atrás havia 2 pessoas na Federação Portuguesa de Futebol enquanto treinadores a tempo inteiro, era eu e a professora Marisa Gomes. Neste momento a tempo inteiro somos 13 treinadores a tempo inteiro. Ou seja, é inexplicável o que se fez em 10 anos. É um caso de estudo. Não conheço, aliás, eu vou muitas vezes à FIFA, vou muitas vezes já à UEFA, e as grandes perguntas é como é que é possível vocês em 10 anos terem este tipo de crescimento? E a resposta é só uma, porque foi tornado uma prioridade. Havendo vontade. Uma prioridade desta direção. E este presidente, com esta direção, encabeçado nesse caso com a professora Mónica Jorge como diretora para o futebol feminino, e o Dr. Fernando Gomes com toda a sua equipa técnica, tomou uma decisão que o feminino era uma prioridade para eles. E depois reuniu-se as pessoas que se achavam mais acertadas para aquele nível e para aquilo que era o desenvolvimento, e a partir dali começou-se a trabalhar em vários programas que permitiram chegar ao patamar onde nós chegamos. Muito bem. Eu se calhar fazia aqui um throwbackzinho na entrevista para trás, começando pelo facto de ter trabalhado nas seleções de Viseu, o que é já foi assim uma mini experiência do que aquilo que viria a ser selecionador nacional. Com vários amigos nossos. Com vários amigos nossos, exato, falámos em off, exatamente. E com qualidades, rapazes. É verdade. E eu sei muitas histórias. E aqui a minha pergunta principal, e que é uma curiosidade, que é: o que é que procurava, portanto, estamos a falar de seleções sub-13, sub-15, o que é que procurava nos jogadores, portanto, com essa idade? Quais são as características que chamavam a atenção? O que é que priorizava na escolha, portanto, que era já selecionar os melhores do distrito? Sim, eu entro na Associação de Futebol Viseu em 2001 como treinador distrital e depois em 2007 como coordenador. E as indicações são sempre, nós preparamos e criamos as seleções distritais para que eles vão aos torneios nacionais para depois poderem ser escolhidos para a primeira seleção nacional, que nessa altura seriam sempre os sub-15. Nós, no entanto, aqui em Viseu procuramos, fruto também de acharmos importante preparar os jogadores e os atletas de melhor forma, então por isso é que fazíamos as seleções sub-12, sub-13, que é para andarem ali 2-3 anos connosco a fazer aquela preparação para depois, quando forem o torneio Lopes da Silva, irem mais preparados. E a grande ideia é seguir as diretrizes da Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, a Federação Portuguesa de Futebol, pela sua estrutura técnica nacional, emana aquilo que são as características individuais daquilo que procuram, e tu, enquanto coordenador, tens que andar à procura desse talento para as diversas posições, em função daquilo que são basicamente as diretrizes nacionais, para que dessa forma seja mais fácil
colocámos os jogadores na seleção nacional. Nós tínhamos isso como bandeira, não nos interessava ganhar o torneio Lopes da Silva, queríamos sim era meter o máximo de jogadores possíveis em estágios de observação da seleção nacional, que esse era o nosso trabalho enquanto estrutura técnica da Associação Futebol Viseu, procurar os tais valores de federação e os tais valores de que é estar ao nível daquilo que é uma seleção, e depois procurar desportivamente esse talento individual que permitissem aos jogadores, em função da sua posição, estar lá. E felizmente tivemos alguns casos de sucesso, que vocês já aqui falaram. O caso do António Silva esteve connosco no torneio da Madeira, ainda era sub-13 e o torneio já era sub-14, mas esteve connosco. Cláudio Ramos também foi connosco ao Lopes da Silva. E temos felizmente muitos mais casos de jogadores que depois se tornaram internacionais. Uns chegaram depois ao profissionalismo, outros nem tanto. Mas esse é o trabalho de uma associação e é o trabalho de um departamento técnico. E eu, pronto, durante muitos anos foi o que eu fiz, por isso a minha passagem depois para a seleção nessa área foi uma área também muito fácil, porque era aquilo que eu já fazia. Sim, uma transição suave. Há muito tempo que já fazia essa tarefa de conseguir perceber o que é que eu queria e o que é a observação para a seleção. Para mim é uma coisa que, lá está, o meu olho está muito afinado para isso, porque há muitos anos que faço isso, desde 2001, que essa é a minha tarefa. Nessa altura, o Mr. Francisco era muito novo, tinha 20 anos, era a idade de jogador, claramente. Perspectivava o quê para a sua carreira? Sempre foi, acredito eu, ligado ao treino, mas queria estar ligado à formação, sonhava treinar séniores masculinos, mas o feminino foi logo... Não. Sei que o feminino aparece rápido. Não. Queria explicar-se melhor. A minha missão era ser profissional de futebol. Ponto. Em que área fosse, onde quer que fosse, não... Isto era o que eu queria, era viver do futebol. Apesar de ter esse sonho, essa ambição, na altura, quando era mais novo, ser um licenciado em Educação Física e poder dar aulas, fui percebendo na faculdade que o treino era muito mais motivante para mim do que as aulas de Educação Física. E então, assim que tive a oportunidade de abraçar o profissionalismo, era isso que eu queria. E foi um bocadinho essa oportunidade que tive em 2007, não tanto no treino, aqui numa versão mista de coordenação, e consegui estar a tempo inteiro na Associação Futebol Viseu desde 2007 e pronto, e felizmente desde aí que abracei este lado mais profissional e acabei por ficar sempre. E essa é a grande missão, independentemente de ser no masculino ou no feminino, a grande ideia é ser profissional, seja nos séniores, seja na formação. Claro que tu depois, no decorrer dos anos, vais percebendo que sentes-te mais à vontade em algumas áreas do que noutras, não é? Mas disponível para tudo, sempre. E ainda é uma ambição, ou de todo? De alguma forma mudar de... Está no feminino e bem, eu apelidei como o pai do futebol feminino, o Mr. diz que é o irmão mais velho. Um irmão. Somos muitos. Felizmente. Uma família grande. Já lhe passou pela cabeça alguma vez mudar para o masculino por alguma razão ou ambiciona continuar no feminino? É ser profissional de futebol. Ser profissional de futebol. A matriz é a mesma? Para mim é treinar. E eu vejo o treino muito pelos contextos, perceber o que é que tens à tua frente, perceberes dentro do que tens à tua frente de que forma é que tu podes potenciar individual e coletivamente uma equipa e qual é o contexto onde estás inserido. Que tipo de contexto? Contexto de clube, em que divisão, com que adversários, contexto de seleção, em que ranking, lutas porquê, e depois tu, enquanto treinador, ajustaste e adaptaste àquilo que é a tua realidade. E depois ajustares o teu, não perdendo os teus valores, não perdendo a tua liderança, não perdendo, mas saber que é diferente treinar homens do que treinar mulheres. É diferente treinar sub-15 do que treinar séniores. E tu, enquanto treinador, tens que ter esta capacidade de te ajustar. Ou seja, e ser profissional para mim é um bocado isso. Eu acho que consigo viver desse profissionalismo, ou seja, viver nisso se tiver esta capacidade de me adaptar. Mas tu me perguntas, ao fim de 10 anos, claro, ao fim de 10 anos eu conheço muito melhor o mercado no feminino do que conheço no masculino na formação. Ou seja, estou há 10 anos a estudar este mercado, a conviver, ou seja, conheço muitas jogadoras a nível internacional, conheço muitas
muita realidade daquilo que é o futebol feminino. Se tivesse que passar para outra realidade, teria que me ajustar, teria que estudar, teria que me adaptar, mas naquilo que é a essência, o jogo, são 11 para 11, Sim. continuam a E ser a bola é 90 redonda. minutos e o fora de jogo não muda. Exato. E fora de jogo aqui E fora de jogo aqui Exato, estamos. aqui estamos. Também não mudamos nada. Não. Tava- Acho mais ou menos o mesmo. em relação só aos jovens, eu tinha falado, e lá está, que é muito diferente treinar séniores e treinar no sub-15, sobretudo naquela idade da adolescência em que a malta quer brincar, querem estar todos juntos no quarto. Como é que era lidar nessa parte pedagógica com os miúdos na altura? criançada. Com a criança, exato, com essa... É aquelas, ou seja, enquanto nós agora tu tens preocupações grupais, coletivas, nessas idades isso não existe. Porque se tu dás uma tarde de folga, eles vão estar todos no mesmo quarto a ver o Netflix que escolheram. Neste momento tu dás uma tarde de folga e sabes que tens jogadoras de 18 anos e tens jogadoras de 35. É impossível. Ou seja, Sim, porque sim, os sim. interesses são completamente diferentes, os contextos são completamente diferentes. Ou seja, a criação de um grupo num plantel sénior, aquilo que as une é o jogo. Muito mais do que na formação, que o que os une é o jogo e o contexto de fora, porque todos estão a estudar no mesmo ano, todos têm os mesmos interesses, O grupo todos faz têm sozinho. o grupo faz sozinho, de uma forma natural, porque toda a gente está ali dentro do mesmo, das mesmas realidades, das mesmas vivências, dos mesmos contextos. Num plantel sénior as coisas já são diferentes. O que une um plantel sénior é o jogo. E aí é onde o interesse é igual para toda a gente. Alguma vez teve de dar assim uns castigos pesados? Assim Já tive alguns, mas faz parte do nosso processo. Quando se ultrapassa aquilo que são os valores, e isso, como eu disse, é inegociável e não estão acima de ninguém, não há ninguém acima dos valores nem nada, dos valores da instituição que estás a defender. Tens de tomar decisões que tu não gostas, que são mais difíceis, mas que tu tens que as tomar, mas que ficam sempre mais fáceis. Isso é algo que também vais aprendendo. Se tu no início de todos os processos fores muito claro, que é isso que eu tento ser. Se tu fores muito claro, quando isso aparece, esses problemas aparecem, é só recordares, não se esqueçam que no primeiro dia, no segundo dia, isto eram os valores que eram negociáveis e tu ultrapassaste, por isso eu aqui estou sempre, eu sou só o homem que estou a fazer cumprir as leis, porque se foram... Mas isso também é, lá está, a liderança que falávamos no início, também se vê nesses pontos, de estabelecer logo os limites à partida. Sim, claro que não podemos também com 20 anos na Associação de Futebol Viseu era muito mais rígido do que possivelmente Que é sou agora. Elas não lhe dão a volta nunca? Não, claro que não vale a pena estar aqui a dizer que não, mas eu também lhes dou a volta a elas. É um jogo sempre destas situações, mas elas sabem, né? Ao fim de 10 anos comigo também sabem quando é que podem vir para dar a volta e quando não vale a pena sabem que é negociável. Isso elas também sabem, lá está. E muitas vezes há muitas coisas, que isto lá está, é a coisa de ser capitão, há muitas coisas que nem te chegam a ti. Quando tens um bom grupo de capitães, e nós temos essa felicidade na seleção, há muitos problemas, há muitas coisas que possam vir a ser problemas, são resolvidas dentro do balneário e nem te chegam a ti. E isso para mim é o mais importante. Muito bem. Depois vem a Índia, vem a seleção de Goa da Índia, que eu li em vários... É de Goa, exatamente. Se quiserem eu explico o contexto, Sim, o que é aquilo que se chama Goa Índia. Aquilo é os Jogos da Lusofonia, e nestes Jogos da Lusofonia, aquilo é uma espécie de mini-jogos olímpicos, há várias modalidades envolvidas para países lusófonos. E como Portugal esteve em Goa durante muito tempo, Goa participa nesta competição. Mas como em algumas modalidades o nível desportivo de Goa era muito frágil, tomaram a decisão de permitir que alguns atletas fora de Goa pudessem participar. Ou seja, então em função de cada modalidade eles dão percentagens possíveis. No futebol eu tinha que levar 75%, porque o futebol em Goa é uma modalidade forte,
é a modalidade, é o estado onde o futebol é mais praticado, que não é o cricket. E então aí permitiu-me levar 75% dos atletas tinham que ser de Goa e 25% podiam ser da Índia, do resto. Por exemplo, no basquete era ao contrário, 75% dos atletas podiam ser do resto da Índia e mais 25% tinha que ser uma representação goesa. Pronto, ou seja, então por isso é que eles participam como Goa-Índia. Mas no meu caso específico, eu levei dos 20 jogadores, 19 eram goeses e um deles jogava num clube, que era o Surjit, era de Punjab, mas jogava num clube de Goa, mas não era de outro estado. E como é que são... que condições é que encontrou em Goa? Sei que tem umas histórias assim engraçadas. Não, isso era mais em Goa eram 2 episódios só de... Mas pode contar só 2. Não, apanhei, acima de tudo apanhei um grupo de atletas com uma humildade que eu nunca pensava que não existia. Algo incrível, mas muitas histórias de crescimento de uma equipa e a forma como se criou um grupo. Posso-vos dizer, ainda na semana passada recebi o meu 5º convite de casamento de atletas, passado 10 anos ainda me convidam para ir à Índia aos casamentos dos que agora já se estão a casar e a ter filhos, porque a ligação foi tão forte com eles que continuamos ainda a falar 10 anos depois e eu nunca mais consegui regressar à Índia, mas continuamos a ter uma ligação via redes sociais e assim muito, muito forte. 5 bolas para treinar. Para 30 jogadores, não é? Uma paragem, ou seja, bola saía do campo e havia uns macacos quase do meu tamanho que lutavam pela posse da bola com os meus apanha-bolas e eu só tinha 5 bolas, por isso a bola era altamente valiosa. Nós não podíamos que a bola lá ficasse, nós precisávamos mesmo que a bola regressasse para o campo. Então, sempre que havia um treino de finalização, nós tínhamos que ajustar qual era a baliza, perceber se havia mais macacos de um lado ou do outro, que eles estavam em cima de uns telhados, e assim que a bola saía para fora, eles começavam a galgar. E era uma luta. Evitava os treinos de finalização. Os miúdos, e eles eram os corajosos porque eles eram agressivos, pronto, os macacos, e atiravam-nos com pedras e com paus, se eles afastarem, depois, aquilo era sempre muito... O Mister nunca lutou com nenhum macaco. Nunca lutou com nenhum Não, eu tinha medo, vou confessar que tinha medo. Esse tipo de situações que passámos muito, a valorização, por exemplo, para nós, o que é uma coisa banal, que é, sei lá, uma garrafa de água no treino, ficar a meio, tu fechas e depois eu faço outra paragem, chegas lá e a água lá é um bem tão especial, que eles valorizam tanto, que notava-se um cuidado muito grande por aquilo que era este bem essencial, que era a água, e depois foi todo o crescimento organizativo para que uma equipa conseguisse ter um bocadinho mais de rendimento, e esse é que foi o grande desafio da minha estadia em Goa, do género, tinha 25 jogadores a treinar, e eu dava uma pausa para ir à água, e cada pausa para a água demorava 10 minutos. Porque eu me apercebi que havia um bidão de água com uma caneca. Então eles faziam uma fila, então estava toda a gente respeitosamente à espera. E o europeu, que normalmente é 1 minuto e começa aos berros porque temos aqui treinar, tinha que parar, ou seja, e depois fazer perceber às pessoas que não, nós precisamos de 20 canecas, precisamos de alguém que encha as canecas, quando eu der a pausa eles chegam e aquilo passa a demorar 30 segundos em vez de demorar 10 minutos. A alimentação, ou seja, conseguir fazer perceber às pessoas a importância de uma alimentação pós-treino, mas que a alimentação pós-treino não é um caril mega picante, e era o que aparecia depois, mas depois começas a perceber que ou tens o caril mega picante depois de um treino, e que os jogadores, cá para muitos era a primeira refeição, ou não tens nada. Vais com as tuas ideias de europeu, que não são melhores nem piores, é o que é, mas que no dia de jogo vais comer
o bife grelhado, a massa. E chega ao capitão e educadamente disse: nós fazemos tudo por ti, tudo, mas no dia do jogo, peixe frito, caril e arroz branco. É obrigatório, porque é aquilo que eles comem, que tu depois vais perceber a cultura. Goa tem 3 rios, tem mar, é o que eles comem 90% das refeições. É o caril, o molho, é o peixe frito, porque tem muito, e o arroz, que é delicioso. E então fazem aquelas bolas e comem aquilo. E tu percebes que também tens que te aculturar, tem coisas muito giras, tem coisas que te fazem crescer enquanto treinador. Posso contar uma muito gira. Nós, no nosso primeiro jogo, na fase de grupos, perante 10 mil pessoas, ganhamos 2-1 esse jogo. E eu vou para uma conferência de imprensa com o capitão, com os 2 capitães. E foi muito giro, porque eles tinham o hábito, antes de entrarmos ou no treino ou no jogo, eles rezávamos todos juntos numa roda, em Konkani, no dialeto local, que eu respeitava, mas toda a gente rezava no início e no fim e íamos à nossa vida. E então acaba o jogo, nós ganhamos, uma confusão tremenda, Goa nunca tinha ganho nenhum jogo, uma festa muito grande na rua, então fomos à conferência de imprensa e demorámos quase 1h30 na conferência de imprensa, e eu, quando entro no balneário, está a equipa toda à minha espera. E estamos para aí 2 ou 3 mil pessoas na rua à espera deles. E eu disse: vão lá para fora. Quando é que nós vimos ganhar outra vez outro jogo? Aproveitem. Este está a ganho, vamos viver o momento e não sei o quê. E o terceiro capitão disse: não, rezámos todos no início, temos que rezar todos no fim. E eles estiveram 1h30 sentados, no dia da maior vitória de sempre da vida deles, à espera que todo o grupo voltasse a reunir para rezarmos todos juntos, para depois... estamos a falar uma reza de 30 segundos. Estamos a falar uma coisa muito, muito curta. Muito curta. E são estas pequenas coisinhas, estas pequenas histórias que te fazem pensar e que dizer: isto, há realmente coisas diferentes. Dia anterior ao primeiro jogo, nós já éramos 20, só vieram 19 camisolas de jogo. E tens que chegar à beira de um jogador e dizer assim: olha, estás fora porque não tens camisola para ti. E vem outro jogador e diz assim: não, que eu sei que ele vai entrar, não vai ser titular, mas sei que tu gostas dele e que vais pôr, e eu sei que não vou entrar, eu dou a minha camisola para ele. Isto aconteceu-me. São estas coisas que tu dizes: isto é incrível, não é? Isto é incrível. E tu, na altura, eu com 30 e poucos anos, querer iniciar a minha carreira de treinador, isto é espetacular. Foi marcante. Estas historiazinhas, estas pequenas histórias, aliados àquilo que era a desorganização, né? Imagina, leva a ideia da crioterapia. Temos que fazer crioterapia, tinha um fisioterapeuta, chatear a cabeça ao fisioterapeuta, que queria fazer crioterapia, e ele teimava comigo que não arranjavam os contentores para os rapazes fazerem crioterapia. Eu chateei-me uma série com eles, arranjei uns caixotes de lixo grandes, umas tinas grandes e não sei o quê. Passado um bocado, estou na porta do hotel e vejo um caminhão de gelo. Então o team manager lembrou-se, mandou vir um caminhão de gelo e ia pôr o gelo todo dentro da piscina dos hóspedes, normal. Ia descarregar quase 2 toneladas de gelo dentro da piscina dos hóspedes, porque o treinador europeu queria fazer gelo, eles não arranjaram umas tinas. Ou seja, tive estas pequenas coisas para tentar. Foi giro, foram experiências muito engraçadas. Também tem a questão da rega, do sintético. Conseguiram vender um sintético na Índia onde não se regava. Conseguiram. E eles queriam me convencer que não era preciso. Estava sempre tudo bem. Está tudo bem. E quando também fomos ao campo oficial, pedi para regar. E eles estavam a dizer que demorava 2h30. E eu disse: mas 2h30 que é? Porque é o senhor com uma mangueira que tem que regar o relvado. Realmente o relvado estava todo castanho. E disse: não, nós temos que pôr aqui um sistema que dê para regar tudo, porque senão, que era um campo que já não se utilizava há algum tempo, eles estavam a requalificá-lo para os jogos. E foram estas peripécias todas que nós fomos viver. E acha que havia talento, muita matéria-prima na Índia, quando esteve lá? Ainda que cru ou ainda que pouco trabalhado, mas havia muita matéria-prima? Sim. Havia na altura até um jogador que esteve aqui no Sporting B, o Sunil. O Chetri. Que ainda o apanhei lá. Que é o seu melhor marcador. Ainda continua com a seleção.
E eu felizmente tive alguns atletas desta equipa de Goa que ainda hoje vão regularmente à seleção de... O Brandon Fernandes vai regularmente à seleção da Índia e joga com muita frequência. É algo que eu fico muito feliz ver a carreira destes dias, mas há talento, também há muita quantidade, há muita gente a jogar, agora não há às vezes os contextos ideais. Onde eu estava, com a Associação de Futebol de Goa, não havia camadas jovens, havia uma primeira divisão distrital, digamos assim, com 10 equipas, e havia uma segunda divisão com 115. Toda a aldeia tinha uma equipa de futebol. E então a competição era esta. Começavas a jogar nos séniores, praticamente. Era assim. Isto prova a importância das infraestruturas, condições de treino para o sucesso do futebol de um país. Da profissionalização. Sim, tudo. Aquilo que é, acima de tudo, o ter um contexto onde possas crescer. E isso nós estamos, na Europa, estamos há quilómetros à frente. E depois veio o convite para voltar a Portugal. Não, eu regresso a Portugal. A Viseu? Eu já ia regressar à associação de uma forma natural. E quando estou a regressar, eu regresso a 30 de janeiro de 2014 e passado 15 dias convidam-me para ir a Lisboa para uma reunião, para uma entrevista de trabalho na Federação Portuguesa de Futebol, e depois passado uns dias, dia 25 de fevereiro, convidam-me para ser o selecionador nacional e assinar. E pronto, e passado 10 dias estava a jogar com a Áustria no Algarve Cup. Foi assim tudo muito rápido mesmo. Só dar aqui o parênteses para os nossos espectadores que na seleção de Goa o Mister ganha a medalha de ouro nos Jogos da Lusofonia. Na edição anterior a sua equipa tinha sofrido 18 golos e marcado apenas 2, portanto houve aqui um grande impacto, só para dar este destaque aqui também devido à sua passagem na Índia. E pronto, e depois lá está, é um desafio muito grande de chegar a uma seleção onde já havia a ambição de chegar a uma fase final, portanto havia essa ambição, mas não se sabia bem quanto tempo demoraria e, portanto, como é que como é que foi para o Mister, com 32 anos, portanto, chegar à seleção neste contexto? Sim, eu quando vou para o contexto de federação, eu vou com um contexto muito específico e nitidamente que a federação faz uma pesquisa de mercado em função das necessidades. Porque eu entro fruto daquilo que era o meu trabalho em associação, porque nessa altura a Federação Portuguesa de Futebol quer implementar também o plano estratégico. Ou seja, era algo que um coordenador técnico na sua associação também já fazia com alguma frequência. O aumento do número de praticantes, a alteração dos quadros competitivos, a implementação de alguns projetos, ou seja, e eu sou mais um a ir ajudar na implementação deste... O seu perfil enquadrava-se com o projeto? Enquadrava-se, pronto, e o meu histórico, sim. E se calhar eu até entro muito mais por isso do que pelo lado esportivo, num primeiro momento, do que pelo lado esportivo daquilo que era a seleção A. E eu entro nesse projeto a tentar fazer as duas coisas, ou para ser o treinador da seleção principal, mas também para poder aportar alguma coisa e ajudar a estrutura no desenvolvimento destes programas que já estavam definidos no tal desenvolvimento do plano estratégico, ou seja, não foram definidos por mim, foram acima de tudo ajudados a implementar por mim. E por mim e por outros colegas da Federação Portuguesa de Futebol. E eu entro nesse registro. Um verdadeiro projeto que vai integrar. Sim. E por isso a grande ideia foi tentar perceber depois, desportivamente, como é que nós conseguíamos potenciar uma equipa para poder sonhar ir a uma fase final de um campeonato da Europa. Eu lembro-me na altura, passado um ano, que me lembro de uma entrevista disso. Nós vamos estar no Campeonato da Europa em 2017 ou em 2021. Qual deles não sei, mas eu acredito que vamos conseguir estar num desses. Felizmente, conseguimos concretizar logo em 2017, com alguma sorte também
também à mistura, com alguma competência, mas as coisas reuniram-se e conseguimos. O gol da Andreia, estava-me aqui a socorrer da minha cábula. Com o gol da nossa Andrea Norton na sua primeira internacionalização. Essa é a primeira internacionalização da Andrea Norton na seleção A, faz possivelmente o golo mais importante até ao momento da história do futebol feminino português. Foi o golo que nos permitiu Abriu a porta abriu as para grandes competições. para a grande competição. Nestes 10 anos é sempre, acredito eu, muito difícil selecionar um momento. Já falámos de vários, aflorámos outros. Podia-nos dar assim os momentos mais marcantes e uma história ou outra que tenha nesse percurso? Também para as pessoas em casa terem essa sensibilidade sobre aquilo que foram estes 10 anos. Sim, eu já disse isto várias vezes, o momento mais marcante, claro que nós agora temos o outro do Campeonato do Mundo, mas o primeiro hino no Campeonato da Europa contra a Espanha, num dia que não jogámos nada, não fomos nada competitivos nesse dia, não tivemos ao nosso nível, mas nitidamente que foi de muita emoção para nós, ou pelo menos para mim. Foi se calhar dos dias mais marcantes, e estas pequenas coisinhas que te simbolizam, apesar de já tínhamos cantado o hino muitas vezes, mas naquele palco, como foi agora contra os Países Baixos no Campeonato do Mundo, não é? O primeiro hino num Campeonato do Mundo é arrepiante, é sempre especial. E depois é o viver nestas adversidades. Olha, nesse dia do Portugal-Roménia, que nos leva ao campeonato, temos uma lesão no aquecimento, foi uma das grandes decisões que hoje olho para trás e disse, não devias ter feito aquilo, não devia, tenho uma lesão, ou seja, lá está, deixa-me na emoção. Tivemos uma lesão de uma jogadora, da Amanda da Costa, no aquecimento, e tu estás ali, e ela é uma jogadora importante até ao momento. Ela diz-te que está bem, mas tu sentes que ela não está bem. A médica sem recursos foi difícil também para a doutora perceber ali, avaliar e aferir. Protegi muito na sensação das jogadoras, porque o exame médico estava ali indefinido. Na altura só tens 3 substituições. É uma jogadora importante. Pronto, e queria-te ali sempre metes, não metes. Meti, deixei ficar. Erradamente, tirei ao intervalo. Felizmente conseguimos na mesma apurar, mas são estas pequenas coisinhas que te vão marcando. Sim. E que te vão fazendo crescer desportivamente e perceber que não podes voltar a cometer este tipo de... não te podes deixar ir na emoção. Sim. Mas era um dia tão grande, tão importante, e ela era tão importante naquilo que era a nossa ideia que eu nem sequer... E ela queria também, sabe? Ela queria muito. Tanto que nós fomos festejar no final do dia e ela ficou no hotel, nem sequer conseguiu sair. Estava realmente claro que estava ali com um toquezinho. Mas pronto, mas lá está, não é por isso, e fez o trabalho dela, mas notava-se que não estava com a mesma fluidez que estava do passado, ou noutros jogos. Bom, são estas pequenas coisinhas, as pequenas histórias desportivas que nós vamos encontrando. Temos outras muito giras também no campeonato, quando fomos ao Campeonato da Europa. A primeira vez, lá está, o crescimento, pouca gente, as nossas jogadoras não tinham os suportes que hoje em dia têm, os patrocinadores, as Nike, as Pumas, as New Balance, as botas, ou seja, elas tinham que comprar, as botas eram e são caras, não são baratas. Na altura o nosso técnico de equipamentos era o mesmo do masculino, então ele ia pedindo à malta do masculino se libertavam as botas, os calçavam menos, os Quaresmas, os João Moutinhos, o Bernardo Silva, e eles, incrivelmente, como é lógico, e também facilmente cediam. O Ronaldo chegou a fazer as botas uma vez para as nossas sub-17, sim, ou seja, mas nas nossas, mesmo no Campeonato da Europa, nós tivemos no nosso primeiro Campeonato da Europa a jogar com botas emprestadas, não somos coitadinhos nenhuns, mas um bocadinho por aí. Eu não tenho a certeza absoluta se o primeiro golo da Carolina Mendes, mas posso depois verificar com ela, se não é
umas botas do Quaresma. Pronto, já temos título. Não, isso pode não ser, Confirmo para pode nós não ser termos Temos um verdade. asterisco suscetível, vai levar. Pode não ser verdade, pode não ser Vai a verdade. vida ao árbitro. Mas sei que havia assim havia assim estas coisas. O nosso crescimento foi, e agora vais a um campeonato do mundo e onde levas um equipamento exclusivamente do feminino feito para um campeonato do mundo, que é maravilhoso. É isso. E como é que joga como é que diria que joga a sua equipa? Qual é a identidade da sua equipa? Da sua equipa do Seleção Feminino? Até porque diz muitas vezes jogar a Portugal. E também o que é Se jogar a tivesse o nosso Portugal? papel Se de... colocasse na pele de um analista, comentador, como é que não somos. descreveria a forma de jogar? Nós humildemente tentamos ser. Exato. Esse é o desafio que eu gostava que fosse feito ao contrário. Mas nós já vamos fazer assim. Que é vocês dizerem o que é que vocês. Quando vocês vêm aqui, isso para mim é que é ser treinador. Que é, eu gostava que vocês olhassem para o campo, vissem duas equipas com camisolas neutras e conseguissem olhar para ali e dizer assim: aquele é Portugal e aquele é outra equipa qualquer. Este é o meu trabalho enquanto treinador. É que vocês consigam olhar para dentro do campo, se não olhando para as camisolas, e conseguir dizer o que é Portugal. Por isso, nós, jogar a Portugal, acima de tudo, um jogo onde nós procuramos valorizar aquilo que são os nossos valores coletivos, a paixão que temos pelo jogo e a paixão que temos pelo nosso país, ou seja, esta coisa de nunca, a mentalidade que nós temos, independentemente do adversário, a mentalidade que temos que ter, ao mesmo tempo o respeito. Não quer dizer, quando eu digo isto, a mentalidade de querer ganhar e de que temos que ter sempre bola, ou que nós queremos, mas também temos que ter a humildade muitas vezes de perceber que não é, e que é difícil, porque os adversários também têm momentos que são melhores do que nós, e nós temos que ter esta capacidade, esta humildade. Acima de tudo, o que é que nós queremos? Portugal altamente organizado naquilo que são os 4 momentos de jogo, nitidamente a saber, e tu olhares para ali e percebes que uma equipa, quando não tem bola, que todas as jogadoras sabem o que é para fazer, sejam depois estrategicamente tu podes tomar uma decisão de pressionar mais alto, pressionar médio, pressionar mais baixo, pressionar mais por dentro, pressionar mais por fora, isso depois é a tua definição estratégica, mas tu perceberes que nós temos uma identidade naquilo que é a nossa abordagem defensiva, naquilo que é quando nós temos bola, o que é que nós queremos fazer, de que forma é que nós a valorizamos, de como é que qual é a nossa intencionalidade quando temos bola para conseguir chegar ao último terço e fazer gol. Para que é que tu queres ter a bola? Ou seja, mas como é que lá queres chegar? E eu não digo que uns são melhores do que outros. Há várias formas de poder lá chegar. Há quem gosta de um jogo mais direto, há quem joga um jogo mais de cruzamentos, há quem joga um jogo mais de jogo interior. Ou seja, a nossa ideia de jogo, acima de tudo, é uma ideia de jogo que procure trazer o melhor das nossas jogadoras. Ou seja, nós, até há bem pouco tempo, tínhamos dificuldade em nos instalar no meio campo adversário. Não éramos uma equipa dominadora. Ou seja, nós queríamos lá chegar, mas também temos que ter o tal rendimento para poder lá chegar. Então, se calhar, estrategicamente, ainda andávamos por outro tipo de abordagem ao jogo, e hoje em dia já conseguimos ter uma abordagem onde conseguimos ter, ou seja, mesmo a nossa ideia de jogo também tem vindo a crescer, ou seja, nós não temos uma avançada de 1,90 m, ou seja, não temos muitas esquerdinas nos corredores laterais a jogar 1 para 1, se calhar não temos tanta gente como, por exemplo, o masculino tem, se calhar não nos faz muita, a nossa ideia de jogo não pode ser tanto de vamos à linha final para cruzar, para aparecer uma avançada para poder finalizar desta maneira. Mas agora está a aparecer uma Telma Encarnação e uma Ana Capeta. De que forma é que elas nos podem, ou uma Ana Dias, de que forma é que elas nos podem influenciar a nossa ideia de jogo em função disso? Ou seja, como tens uma Francisca Nazaré que no espaço entre linhas é muito forte e na decisão. Como antigamente tinhas uma Cláudia Neto. Ou seja, como é que a Ana Borges está neste momento, que já não estava no passado, mas que está melhor noutras situações, não está tão forte noutras. O que é que elas nos dão? E então tentar arranjar uma ideia comum onde o melhor delas venha. Ou seja, é isto que nós tentamos procurar. E aí, quando temos bola, é esse que nós queremos. Ter bola, procurar reconhecer os espaços, espaços livres. O sistema a adaptar-se às jogadoras e não às jogadoras a um sistema. Sim, apesar que nós jogamos muito, já há muitos anos no Losango, no 4-4-2 Losango, é a nossa grande matriz. Mas mais independentemente disso, nós temos é que preparar as jogadoras que, independentemente do sistema que elas estiverem a utilizar, a ideia não mude. Ou seja, nós queremos ter bola, queremos construir de trás, ok? E nós chegámos
com os Estados Unidos jogámos em 4-4-2 losango. Significa que vamos ter a primeira fase de construção com uma guarda-redes e uma linha de 4 pela frente. E quisemos ter bola. Quisemos sair a jogar, quisemos construir, quisemos ligar entre setores com esta linha de 4 a criar a superioridade e a conseguir ligar. Contra o Vietnã, jogámos em 3. Mas não abdicámos de ter bola. Ou seja, o princípio está lá na mesma. Mas as jogadoras têm que reconhecer que eu, se tiver 4, tenho estas linhas de passe e vou ter superioridades numéricas aqui ou ali ou ali. Eu, se tiver 3, também quero na mesma. O princípio continua a ser o mesmo. O de querer ter a bola, o de conseguir ver onde é que está a média livre e ligar com ela. Mas já só tenho 3 jogadoras. Mas o que é que isto me dá? Tenho outras soluções. No 3-5-2, cá vou ter mais liberdade por fora, mas não tenho tanta por dentro. No 4-4-2, cá vou estar mais por dentro e não vou ter tanto por fora. Ou seja, mas nós queremos é que as jogadoras entendam isto. É isso. O princípio é a bola e o princípio é ter a bola. O sistema só te dá uma ocupação racional do espaço. E tu, em função disso, depois já percebes que eu estou numa linha de 3, se estiver com 3-5-2, sei que vou ter 2 jogadoras por fora e vou ter 2 ou 3 por dentro. Mesma coisa que uma coisa é eu sair a jogar com 4 com duplo pivô ou só sair com um pivô. Ou seja, de que forma é que isto interfere, onde é que aparece. Ou seja, mas o princípio de ter a bola é a mesma coisa. Quero pressionar altas equipas adversárias. Quero ser muito agressivo. Se eu jogar em 4-3-3, eu sei que se a equipa adversária sair em 4 com uma linha de 4, eu digo assim, a jogadora mais próxima da bola é a jogadora que pressiona. Se nós estivermos em 4-3-3, se calhar no lateral adversário, a nossa extremo é a que está mais próximo. Mas se eu estiver em 4-4-2 losango, pode ser ou uma das avançadas ou uma das interiores. Mas o princípio é o mesmo, que é a jogadora que está mais perto salta a pressionar. E as outras ajustam-se em função disso. Sim, ela vai ser a referência. Percebes? Ou seja, por isso é que nós não olhamos tanto àquilo que é a estrutura tática e olhamos muito mais àquilo. E depois isso aí permite-nos adaptar-nos. Parece que nos estamos a adaptar aos adversários, mas também estamos ao mesmo tempo a criar problemas aos adversários. Mas a jogadora portuguesa tem que ter esta inteligência de se conseguir ajustar facilmente em função daquilo. E por isso é que tu vês muitas vezes no nosso jogo alterações de sistemas. Sim. Nós mudamos a meio do jogo facilmente de um 4-4-2 para um 3-5-2, para um 4-3-3, porque aquilo que para nós são os princípios, aquilo que realmente elas têm que cumprir, é indiferente da estrutura que ali estiver. E quando joga nomeadamente em 4-4-2, eu vi isto sobretudo no Mundial. Reparei, ou seja, pode não ser uma característica propositada, pode ser uma questão de necessidade ou dos recursos que tem à disposição. Mas numa linha de 4 geralmente joga com a lateral esquerda de pé trocado, ou seja, disso tem falta de esquerdinas. Ou a Lúcia na esquerda, ou a Diana Gomes na esquerda, ou a Catarina Amado na esquerda. Também tem a Joana Borges. Também tem a Joana, que essa é a esquerdina. A Joana esquerdina, sim. Mas geralmente numa linha de 4 opta por uma lateral pé direito. Fizemos o apuramento todo com a Joana, praticamente. Foi a Joana que faz. A Joana depois, estrategicamente, e também em função daquilo que é o desempenho desportivo. Claro. Se tens melhores, mesmo em função disso. Agora, também sabemos que jogar com uma esquerdina do lado esquerdo te dá umas coisas. Exato. Agora há muita moda do lateral. Isso está muito na moda. E jogar com o pé direito daquele lado é diferente. Jogar com a Joana é diferente de jogar com a Catarina, jogar com a Lúcia é diferente de jogar com a Catarina. Claro. Ou seja, as próprias jogadoras depois também mudam. Independentemente disso, elas sabem que a missão delas quando estamos a atacar é uma, e elas também sabem que a missão delas quando estamos a defender é a mesma. Agora, eu sou média, eu tenho que reconhecer, eu sei que a Catarina está ali, 90% das vezes a Catarina quando tem bola, puxa para dentro e liga-me por dentro. A Joana Marchão puxa por fora e liga-me por fora. Eu, quanto média, só tenho que me ajustar em função disso. Ou seja, mas a bola, o objetivo delas é ligar com as médias. Claro. Isso não vai alterar. Agora, a forma como a bola me vai chegar é que vai ser diferente. E isto, por isso, é que muitas vezes tu, como não tens tempo de trabalho nas seleções, por isso é que tu muitas vezes tens que manter o núcleo duro. É por causa destas questões de pormenor. Porque senão é difícil... Aos 14, 15 têm que andar sempre à volta de 6 metros. Convém. Claro. Porque senão é difícil para uma jogadora
ter rendimento nisto. O que eu ia perguntar é se é essencial que estas dinâmicas táticas, porque o próprio Mister disse que varia consoante a necessidade estratégica, se é importante que venham também bem trabalhadas dos clubes, para os jogadores terem os processos bem interiorizados. Por exemplo, o Sporting joga muito com a linha de 3, com a Mariana Cabral. Se é importante que elas venham já com esse conhecimento, porque depois o tempo que o Mister tem para as treinar nesses sistemas é escasso. Nós, como é lógico, facilita, mas nós nunca podemos depender desse trabalho. Claro. Porque agora está a Mariana com isso e bem, mas pode ir outro treinador e mudar completamente e eu não posso ficar refém disso. Sim. Aquilo que nós tentamos fazer é, se houver coisas boas ou que as jogadoras se sentem mais confortáveis, nós não Aproveitar. somos suficientemente inteligentes para perceber que facilita um bocado. E às vezes, muitas vezes em conversa, eu digo, olha, ó Borges, estás a jogar na linha de 3, aqui também na linha de 3, eu já percebi que a Mariana te pede este tipo de comportamentos e eu também gosto desse comportamento, mantenho. Ou então, olha, este não quero tanto, vai mais por aqui, ou vamos procurar outro tipo de solução. Ou seja, nós tentamos, porque quando vamos ver o jogo, vamos ver equipas, mas também vamos ver jogadoras, mas também vemos as equipas. E como são muitas jogadoras do Benfica, como é lógico, nós temos uma linha defensiva, bem muitas jogadoras do Benfica, né? Vem a Carol, vem a Ceissa, vem a Lúcia, tem vindo a Catarina Amada, ou seja, para elas é fácil quando estão juntas, porque já vêm das rotinas. Nós podemos beber um bocadinho dessas rotinas, não vamos... E conversa também com os treinadores e as treinadoras de... Sim, falamos com alguma frequência, não todas as semanas, mas antes dos estágios, depois dos estágios, faço sempre um balanço com eles sobre aquilo que foi o rendimento das jogadoras e tenho boa relação mesmo com os treinadores do estrangeiro, para procurarmos. No final do dia, eles querem o melhor para eles e nós também queremos o melhor para eles, porque o melhor para eles vai ser depois o melhor para nós. Quanto melhor elas estiverem nos clubes, melhor vão estar connosco na seleção. E na Cidade de Futebol, fruto que agora está tudo centralizado na Cidade de Futebol, um trabalho magnífico da Federação, convive também com o Rui Jorge, agora com o Martínez. Sim. Também bebe um bocadinho da experiência deles e eles claro. de si. Eles de mim não sei. Mas eu não tenho problemas nenhuns em os procurar e eles não têm problemas nenhuns nesses anos todos de partilhar. O Jorge vê os nossos jogos já há muitos anos. Falamos muito daquilo que e foi uma grande influência naquilo que foi o nosso losango e a criação do nosso losango. O Sub-21 já joga em losango há muito tempo, nitidamente. Exatamente. Principalmente numa fase inicial, foi das pessoas a quem mais recorri para tirar algumas dúvidas sobre aquilo que eram algumas dinâmicas, algumas... Porque eu não acho que haja estruturas perfeitas. Há estruturas melhores para uma equipa, outras estruturas melhores para outras, há estruturas que... Todas as estruturas têm coisas muito boas, outras coisas não tão boas. Mas para mim é importante saber também quais são as não tão boas. E era aqui um bocadinho estas partilhas que eu ia tendo com o Rui, quando sentia que havia ali alguma coisa que a estrutura não me estava a poder ajudar, ou que tinha tido um problema num jogo porque me estava a faltar largura, e em que momento em que o lateral ia dar largura, ou quando é que ele não fazia, pronto, para tentar perceber aqui um bocadinho. Claro que os jogadores depois também alteram isso, mas nós percebemos. E o Mister Martínez é exatamente a mesma coisa, é uma pessoa que vê os nossos jogos, vê os nossos treinos, é uma pessoa aberta também quando eu preciso e quero ir ver o treino dos As, conseguir ir ver. Já fez relatórios na preparação para o Campeonato do Mundo, na altura falámos, e ele fez um relatório sobre Portugal-Japão, viu o jogo e sentámos os dois quase 2 horas no gabinete dele a discutir com as nossas imagens, com os melhores e com os piores momentos, coisas que ele gostou, coisas que ele não gostou tanto, e discutimos ali, ou perguntámos para Francisco porque é que foste por aqui ou porque é que não foste por ali. Percebemos um bocadinho, ou seja, naquela casa, felizmente há essa abertura, e é espetacular. É espetacular tu teres acesso a pessoas também com uma experiência brutal, não é? Ou seja, vamos a falar, o Mr. Martínez já tinha ido a campeonatos do mundo, olha, quais são as dificuldades, quais é que não são, o que é que sentiste e o que é que podes fazer para os jogadores, quais são as estratégias que tu tens para estar 45 dias sempre com os jogadores, de que forma é que tu sentes que é importante fazer alguma alteração no dia a dia. Como é que lida com as expectativas das jogadoras e motivações, estados de espírito, tanto tempo de estágio como é um campeonato do mundo? Não é fácil. Não é fácil, principalmente as expectativas, porque todas querem jogar, não é? E tu tens que... Eu vi há dias uma entrevista do Klopp, e isto é verdade. As 11 que jogam adoram-te, as 7, ou aquelas que estão no banco,
Quando é um clube, gostam de ti mais ou menos e as outras odeiam-te, mas depois aquilo muda. Claro que nós também, em espaço de seleção, vai toda a gente para o banco, as 23, estão a jogar com A partir o de cá fora. nenhuma odeia. Há sempre nenhuma odeia, claramente. Todos toleram. Mas todas que felizmente tivemos, e elas tiveram essa felicidade. Houve 2 seleções ou 3 seleções no Campeonato do Mundo que ninguém meteu 23 jogadores a jogar, mas nós metemos 22. Ou seja, tivemos muita gente. Faltou só uma guarda-redes, não foi? Só faltou a Ruth Costa. Infelizmente não consegui encontrar. Também são 5 substituições e em função daquilo que é estrategicamente não tomámos essa decisão. Não é que ela não tivesse apta. Pronto, foi uma decisão que não deve ter sido e não é fácil para a Ruth. Como é lógico, porque todas querem e ela trabalha como ninguém, e isso é algo que eu digo-lhes elas também diretamente, mas elas também sabem que ao final do dia eu tenho que tomar decisões e a minha vida é tomar decisões. E é sempre para o bem da equipa, não é? É sempre para o bem da equipa e claro que não é fácil e claro que tu, à medida que os anos vão passando e que vais criando, porque é diferente, estás 9 dias com uma pessoa, estás 9 meses com uma pessoa, estás 9 anos como eu estou com algumas, não é? Ou seja, e houve gente que já foi titular indiscutível nestes 9 anos e que agora deixou de ser e tem papéis secundários. Agora, aquilo que eu tento dizer e passar é que todas são importantes porque todas têm um papel. Seja ele mais dentro do campo, que é o papel que todas querem ter, ou menos dentro do campo. Há ali uma expressão que eu ainda não consegui muito bem a tradução para aquilo que é uma jogadora substituta, que eu não gosto de chamar, que é para mim são as game changers. Mas passar aquilo para português ainda não consigo encontrar uma expressão que encaixe bem. Estas jogadoras modificadoras de jogo, digamos assim, que é aquilo que eu gosto de chamar às nossas suplentes, digamos assim, porque realmente é aquilo que eu sinto que elas são, ou seja, cada uma me vai trazer, por exemplo, eu ter uma Norta num banco e meter a Norta a jogar é diferente de meter uma Andreia Jacinto ou meter uma Andreia Faria. A Norton vai-me trazer capacidade para carregar a bola, imprevisibilidade, 1 para 1. A Andreia vai-me trazer jogo entre linhas, muita capacidade de passe, bolas mais curtas e bolas mais longas, ou seja, e não deixam de ser 2 médias, 2 8. Ou seja, e a mim cabe a mim, enquanto treinador, olhar para o jogo e tentar tomar a decisão em função disso. E elas perceberem isso também, ou seja, todas elas têm o seu papel e o jogo, depois cada jogo também tem uma história. E em função dessa história que está a ser contada, eu tenho que ter a capacidade, enquanto treinador, de tomar decisões para intervir no jogo. E não é igual intervir com a Capeta ou intervir com a Telma. Dão-me coisas diferentes. Apesar de são as 2 avançadas. A nós já nos convenceu, a elas acho que é mais difícil. É um bocado isto, nós temos que... Mas acho que esta é a nossa visão enquanto treinador. Ora, claro que gerir expectativas não é fácil, não é? Não é fácil. Porque todas querem muito. Mas eu prefiro isso. Eu prefiro que elas queiram muito, claro, e que trabalhem porque querem muito e que fiquem chateadas porque querem muito do que desiludidas ao fazerem o frete por lá andar. A morfologia da atleta feminina, portanto da jogadora, condiciona, ou seja, jogar com os Estados Unidos são senhoras muito mais altas, muito mais fortes e a atlética típica portuguesa é muito mais baixa. De que forma é que arranja estratégias para isso, ou seja, para contornar isso? É conheceres o contexto, não é? Ou seja, tu tens que tomar realidade aquilo que é o teu contexto. A mulher portuguesa não é uma mulher alta naquilo que é na Europa. Nós jogámos com os Países Baixos, que é o povo mais alto da Europa. Pronto, ou seja, isto faz com que tu tenhas que te ajustar. Agora, há coisas que tu não consegues fazer. Não é? Tu podes pendurá-las na trave, elas com os pesos nos pés, elas não vão crescer. Exato. Isso é certo, não é? Ou seja, tu tens aquilo. Ou seja, tu tens que dentro daquilo que são as características da jogadora portuguesa, tentar ao máximo esconder aquilo que são as fraquezas delas e potenciar aquilo que elas são de bom. Neste lado físico, aquilo que nós tentamos passar às jogadoras é aquilo que nós chamamos de antecipação, que nos obriga a outro tipo de agilidade, a outro tipo de capacidade física,
temos que ter esta capacidade de ser mais ágeis que os adversários, ou seja, mais antecipativos que os adversários para conseguir ter sucesso no contexto internacional. Mas nem sempre conseguimos. Mas quando não conseguimos, temos que dizer às jogadoras: se isto não for possível acontecer, tem que vir o plano B, e é nos duelos. E quando é nos duelos, tem que ser com faca nos dentes e sangue Bolinha no mais olho. no chão, não andar. Exato. Esse é o lado de tentar fugir, de antecipar, de tentar dominar o jogo com bola, não sei o quê. Mas o jogo é impossível que assim seja 90 minutos, né? Ou seja, Claro, até pode ganhar uma ou duas na raça, mas há depois vai momentos em perder. que tens que Ir aos duelos. Tens que ir aos duelos. Tens que ir Sim, aos sim, duelos. sim, sim. E isso vai também muito na linha do que estava a dizer, de confiar nos jogadores para ler o jogo, para ter a inteligência, para perceber aquilo que se está a passar dentro de campo e se adaptarem exatamente. Sim, porque nós não queremos transformar as jogadoras. É isso. Ou seja, eu não quero que as jogadoras deixem de ser aquilo que são, né? Eu não posso pedir à Francisca Sim. Nazaré para andar em todas as bolas, tem que ganhar as bolas todas nos duelos, porque ela deixa de ser a Francisca Nazaré que nós conhecemos. É isso. Não, ela tem que ter a capacidade de continuar a antecipar as bolas delas e fazer isso. Saber também e melhorar esses aspectos, porque há momentos em que ela tem que ir nos duelos. E quando ela for nos duelos tem que ter essa capacidade. Agora, a forma como ela vai ganhar mais vezes a bola, eu sei que não vai ser nos duelos. Eu não a posso querer transformar naquilo que ela não é. Porque posso estar a cumprir ou criar... A retirar-lhe o melhor ou dela. retirar aquilo que ela que não é característica dela, percebes? Ou seja, eu tenho é que lhe tentar potenciar algumas coisas onde eu sei que ela pode ser melhor e depois lentamente tentar manter também aquilo onde ela é muito boa. Só falou daqui, que é só uma pergunta que eu tinha, que acho que para mim é a melhor jogadora portuguesa que eu vi jogar, na minha opinião. Como é que é lidar com o talento dela, acredito que seja muito bom, e também eu acho que a Kika foi a primeira jogadora cuja imagem está a ser melhor potenciada e também isso trazer coisas boas para o futebol feminino. Que visão é que tens sobre Eu não sobre gosto muito de particularizar jogadoras, falei aqui no exemplo da Kika, como podia ter falado de outras quaisquer, lá está, mas neste momento é uma jogadora mais mediática naquilo que é isso. Acima de tudo, as regras dentro da estrutura são iguais para toda a gente. A Francisca é uma menina que está a crescer, é uma menina que pode ser muito melhor do que aquilo que ainda é, tem um potencial de crescimento brutal e tem uma capacidade também de trabalho brutal, é humilde o suficiente para perceber que ainda pode crescer e que o rendimento dela em muitos momentos pode e deve ser melhor do que é. Mas ela é a primeira a assumir isso, como também são as outras todas. Independentemente de a própria Ana Borges, com 160 internacionalizações, sente exatamente o mesmo. E este traço de humildade é uma característica da jogadora portuguesa. E isso é espetacular. Sim. Acha que tem capacidade para ser bolador? Não sei. Isso é uma pergunta e isso é para vocês porem Eu penso para não lhe carregar. logo nas coisas. Nem eu quero. Lá está, eu não gosto mesmo de particularizar. Okay. E eu acho que, acima de tudo, espero acima de tudo que ela tenha uma carreira longa, uma carreira com sucesso, com muitas ainda presenças, muito jovem. Com muitas presenças em fases finais de campeonatos de Europa e campeonatos do mundo. É sinal que Portugal está bem, com muitas presenças nas fases seguintes da Liga dos Campeões e que ela, onde estiver, que possa aportar qualidade à equipa. Agora que tem que crescer também em vários aspectos, ainda tem que crescer, ela sabe disso, nós falamos, como também as outras, como eu estou a dizer mais uma vez. Há outras jogadoras que não se fala tanto, porque mediaticamente não estão, que eu acho que têm tanto ou mais condições do que a Francisca. A Andréa Jacinto tem condições ímpares, é uma jogadora incrível. Estamos a falar aqui nesta geração de 2002, 2003, 2000, até uma Encarnação, uma jogadora carregada de golo, com muita coisa, e felizmente também temos aí uma geração que está a chegar muito interessante, com muito talento. A Francisca será sempre melhor quanto melhor for a equipa onde ela estiver inserida, ou seja, o grupo, porque ela também sozinha não ganha os jogos. Pois, os
prémios individuais serão também muito função daquilo que for Do coletivo. o coletivo, isso não há dúvidas nenhuma. É verdade. Eu a propósito de, não querendo particularizar, mas vou dar aqui a minha opinião sobre também o que vejo na seleção feminina que gosto de ver. E aqui que é obviamente uma jogadora super criativa, não é? Muito, o próprio Mister já disse, muito forte entre linhas, muito boa na decisão, naquele último passe, naquele último toque. Mas e gosto muito de ver aqui cá jogar, mas acho que a possibilidade de ter uma Dolores Silva atrás da Kika é também uma segurança e uma libertação para a própria Kika. O que ela pode fazer em campo que é decidir e criar. E a Dolores, eu fiz aqui um apanhado só porque gosto mesmo muito de a ver jogar. 157 internacionalizações, fez as 150 contra a Ucrânia. Foi que fez mais jogos consigo, não foi? A Dolores. Deve ser a Dolores, Ana Borges e Carol Costa. Devem ser as três. Sim. Entre minutos e jogos. No Mundial, a Ana Borges e a Carol Costa, a par da Tatiana Pinto, foram as mais utilizadas por si. Todas Nos totalistas. últimos tempos, provavelmente também a nível de minutos, a Tatiana é a jogadora com mais minutos comigo. E ter a Dolores Silva, se calhar, ali atrás da Kika também dá outra segurança e outra força ao meio campo de Portugal. Mas tu quando montas uma equipa e quando montas tu tens também que perceber estas dinâmicas, não é? Ou seja, mais uma vez, jogar com Fátima Pinto a 6 dá-te uma coisa, jogar com Dolores dá-te outra. Jogares com meio campo, se jogares com Norton, Faria e Kika, tens um meio campo com umas características, e se calhar a Kika tem que ter outras preocupações defensivas, mas se jogares com Tatiana, com Jacinto e com Francisca, a Kika já pode ter outra liberdade. Ou seja, não estou a dizer que é melhor nem pior, são coisas diferentes, ou seja, elas todas têm que perceber isso. E a mesma coisa, por exemplo, para uma Dolores, jogar com uma Tatiana e com uma Fátima e até pode ter a Francisca, a Dolores, mesmo na posição 6, fica com mais liberdade, tem que ter outra dinâmica. Pode posicionalmente ocupar outros espaços. Se calhar, se jogar com estas três médias um bocadinho mais criativas, ela tem que ter muito mais responsabilidade naquilo que é a ocupação do espaço. Ou seja, o jogo é uma interação É dinâmico, sim. e é uma interação das pessoas, e tu tens que perceber muito também quem te rodeia. Sim. E quem te rodeia faz-te melhor. Por isso é que por vezes a tática é uma ficção, ou seja, o que interessa é como é que as jogadoras e os jogadores se relacionam dentro do campo. Se relacionam entre eles e o que é que eles aportam ao jogo, percebes? É que trazem, O que é que eles aportam ao jogo, que tipo de relações e que elas conseguem depois aportar, fazer e trazer para aquilo que é a dinâmica interna. Sim. Antes de passarmos às rubricas, eu tinha aqui algumas questões específicas para perguntar em relação à função de selecionador, que acho que é pertinente até para todos sabermos, porque é um cargo especial, tem características especiais, e a minha primeira pergunta era, vai no sentido dos microciclos, portanto numa seleção são muito específicos, portanto, porque passa meses sem trabalhar com as jogadoras, tem ali uma semana e meia, 2 semanas, 2 jogos por vezes, 2, 3 jogos. Sempre 2 jogos. Como é que consegue conciliar o trabalho tático geral, ou seja, que implementar as suas ideias de jogo, com o trabalho específico em função do adversário? Como é que se preparam estes microciclos numa seleção? Pronto. Ponto número 1 é sempre muito cuidado naquilo que é a convocatória, é um momento muito importante, e há alguma importância naquilo que é a estabilização. Não há nenhuma seleção no mundo que não tenha um grupo ou um núcleo duro que permaneça durante algum tempo. Não há nenhuma seleção lá, menos que eu conheça, que não tenha ali 13, 14 jogadoras. E isso permite-te, na continuidade, ter alguma sustentabilidade daquilo que é a ideia. Depois, outra missão muito importante é o priorizar. Há sempre muita coisa para trabalhar e tu não podes cair na tentação de querer fazer tudo. Ou seja, e o priorizar em função de 2 coisas. O estado atual da tua equipa e aquilo que vai ser a competição onde vais estar inserido, o que é que tu precisas para aquele dia. Okay? E tu tens que priorizar as 2 coisas. Não podes olhar só para o adversário e não podes olhar só para ti. Naquilo que é a nossa dinâmica, porque somos uma equipa que, se calhar se for os Estados Unidos, a abordagem já pode ser diferente. Como sou tão dominador, se calhar já só posso olhar muito mais para mim do que me preocupar com o adversário. Sim. Nós aqui ainda precisamos, na minha maneira de ver, de ter aqui algum cuidado, perceber aqui, ou seja, priorizar.
Depois, a tarefa seguinte é perceber como é que as jogadoras te vão chegar. Ou seja, se jogam no sexta, se jogam no sábado, se jogam no domingo, quantos minutos trazem acumulados, qual é o nível delas de fadiga. Porquê? Porque o essencial é que no dia de jogo elas têm que estar frescas. Okay? Então tudo começa do dia de jogo para trás. Tu pensas sempre do dia de jogo para trás. Okay? Nunca é do primeiro dia quando chegas para a frente. Porque tu tens é que controlar o dia de jogo. Ou seja, isto é a nossa metodologia, é a forma como nós vemos a coisa. Ou seja, sexta-feira vamos ter jogo, ok? Sabes que match day -1 é o treino oficial, só tens 1 hora de treino, por isso é um treino normalmente muito, muito tranquilo. E normalmente tens quarta-feira, que é match day -2, e terça-feira, match day -3, que em teoria é onde elas estão um bocadinho mais frescas para poder treinar. E estão ainda suficientemente longe do dia de jogo para ainda poderem recuperar alguma coisa. Então normalmente essas 2 sessões de treino são onde tu tens que realmente ser muito incisivo, perceber se queres, apesar de trabalhar sempre tudo, mas se é um dia que tu precisas trabalhar mais o ataque ao último terço, a primeira fase de criação, vais mais para a organização ofensiva, mais para a organização defensiva, ou seja, e esse é o teu trabalho até chegares à competição e andares a perceber estas coisinhas todas e a apanhar os detalhes todos em todo lado para poderes tomar essas decisões. E isso às vezes não é muito fácil. Isso não é... Ou seja, uma coisa é, imagina, elas jogarem todas no domingo fora. É diferente de jogarem todas no sábado em casa. Não é? Tens a viagem pelo meio. Onde é que a Tatiana está no Brighton? Onde é que jogou? Jogou em Londres? Tem viagem direta? Voa no domingo à noite? Voa na segunda-feira? Ou jogou na sexta-feira, ainda veio mais cedo, teve com a família e não teve com a família. Tinhas Ana Dias na Rússia. Onde é que joga? Que viagem é que vai apanhar? Consegue direto para Istambul, depois de Istambul para Lisboa, tem que ir ao Dubai, depois dormir e depois... Ou seja, tudo isto, tu tens que pensar estas coisas todas, estas pequenas coisinhas todas, para depois poderes tomar as decisões. Mas normalmente o que tem acontecido é, segunda-feira, quando entramos em estágio, é um dia praticamente de recuperação, e depois terça e quarta é o dia onde tu consegues, normalmente um dia um bocadinho mais para a organização ofensiva, outro dia mais para a organização defensiva, o lado estratégico, ou seja, o adversário, mais a fundo ou menos a fundo num destes dias em função daquilo que for a tua prioridade. Match day -1 é preparar e depois jogar, e a partir dali é só recuperar. É muito difícil, é naquilo que é. Tens de ter sempre muito cuidado para não criar. É muito fácil se tu não tiveres algum controlo, é muito fácil fazeres as neiras e chegares ao dia de jogo cansado. No nível onde nós estamos, isso neste momento é impossível. Ser gerido com pinças. Ao nível onde nós estamos, jogar contra estas equipas de top, como temos andado a jogar, e nós baixámos, ou seja, chegámos lá com um bocadinho de fadiga, é meio caminho para as coisas não decorrem bem. Mas felizmente agora também tem uma equipa à sua volta que acaba por circular todos os aspectos. Portanto, sim, temos um controle de treino muito melhor. Temos alto rendimento, não é? As jogadoras também chegam muito melhores, mas os outros também. É isso, sim. É que nós estamos a crescer, mas nós não nos podemos esquecer que os outros também crescem. Ou seja, isso que até já lá estavam antes. Há muitos anos. Sim. Já está, para eles é o normal, né? Nós é que estamos a chegar àquele patamar agora. E depois, não falando dos microciclos de estágio, falo dos meses em que não há jogos de seleção. Portanto, como é que é o seu dia-a-dia fora dos jogos oficiais, dos estágios? Como é que é o dia-a-dia do selecionador? A parte das pessoas é de férias, é o melhor emprego do mundo, né? Um selecionador nunca faz nada. Estamos aqui para combater esse mito. Não é. Também não vamos. É diferente do trabalho de clube. Acima de tudo, tem a grande vantagem de tu conseguires fazer a gestão do teu dia a dia, mas passa muito pela observação de jogos, pela observação das jogadoras, e acabas por ter um leque grande que te obriga a ti e à tua equipa técnica, ou online, ou presencial, ou depois durante a semana, via TV, conseguir estar presente. Algumas viagens pelo meio para poder ir aos sítios, principalmente ao estrangeiro, estar com as jogadoras, ver os treinos delas, falar com os treinadores, mas acima de tudo tenho um emprego
ótimo porque passa a vida a ver futebol. Basicamente é isso. Enquanto em casa muita gente, quando está a ver futebol, as esposas dizem que aquilo é um hobby ou um lazer. Eu tenho sempre a desculpa de dizer que estou a trabalhar e que está tudo bem. Pronto. E então nós observamos muito também, eu gosto muito também de observar os adversários e as jogadoras adversárias em contexto de clube delas. Perceber, por exemplo, que a defesa esquerda do Eintracht Frankfurt, que é da Áustria, e nós já seguíamos o Eintracht por causa dela já há algum tempo, ou seja, perceber também que os nossos adversários, o que é que elas fazem em contexto de clube, como é que elas estão, como é que elas, quando sai a convocatória, nós também já temos um conhecimento profundo daquilo que são os nossos adversários e também, acima de tudo, da jogadora portuguesa. Essa é a nossa grande missão. E depois há alguns momentos também da semana onde nós andamos também aqui na busca de novas jogadoras. Ou seja, tentar perceber jogadoras lusodescendentes para Foram perceber, importantes no início também. São sempre importantes. Tivemos já connosco no Campeonato da Europa a Amanda da Costa, tivemos connosco a Suzane Pires, temos agora a Sierra Cotaval, uma guarda-redes que tem vindo a trabalhar connosco. Ou seja, tentar também descobrir muitas vezes eu ia fazer uma pergunta por aí, este tipo de jogadoras. Depois nós temos jogadoras também, temos muitas jogadoras portuguesas agora nas universidades nos Estados Unidos, fazer esse acompanhamento, ou seja, depois o dia acaba por ser muito longo, com muitas pausas pelo meio. Temos a Maria Lá e a Joana Caiado, a Joana também está nos Estados Unidos, ou seja, temos depois, o nosso dia acaba por ser acaba por ser muito longo, com algumas quebras pelo meio, porque tens aqui um jogo, depois tens ali outro, e também temos muitas jogadoras espalhadas, assim, sempre todos os dias há coisas para fazer. Algumas reuniões na federação, ou seja, planear o próximo estágio, agora estamos a fechar os adversários para fevereiro, quem é que vão ser, quem é que não vão ser, portanto, ou seja, há sempre coisas para fazer, há muitas coisas para fazer, onde grande parte do tempo é a observação e análise de jogos, e de preparação daquilo que será o estágio seguinte. Eu tinha só aqui mais duas perguntinhas, uma delas é nas convocatórias, já falou um bocadinho sobre isso, mas como é que lida com a dualidade entre forma atual versus estatuto? Portanto, como é que se consegue gerir esta dualidade? Porque há jogadores que têm um certo estatuto, mas que podem estar num momento de forma mais baixo. E o estatuto é adquirido pelo número de presenças e pelo conhecimento da tua ideia de jogo. Aquilo que eu já vos disse há bocado. Duas jogadoras ao mesmo nível, uma que vem muitas vezes e que já conhece a tua ideia de jogo, e outra que vem menos vezes, esta aqui acaba por ter um bocadinho mais de vantagem. Qual é o segredo e qual é aquilo que nós, para não tentarmos ser injustos, é que a convocatória também não pode ser fechada, isto não pode acontecer com 23. Porque senão eu que estou a crescer também tenho que estar sempre, vai ser sempre uma desvantagem, não é? Ou seja, então nós tentamos ao mesmo tempo ter ali sempre espaço, tentamos ter sempre espaço para vir gente nova, ok? Esse é o grande, ou seja, para que a jogadora não sinta que, claro que há momentos, sei lá, agora a Liga das Nações, treinámos 3 em 3 semanas, ou tivemos a competir 3 em 3 semanas, o espaço é mais reduzido. Não há tanto, agora, principalmente para fevereiro, já vai haver mais espaço para vir mais jogadores, ou seja, depois também há timings e há momentos onde tu chamas mais, chamas menos, e as jogadoras têm que estar preparadas para isso. Mas o espaço de seleção é muito este. Há ali um núcleo, 15, 16 jogadoras, se calhar mais fixo, depois há ali um núcleo de 4, 5 jogadoras que vão estando, e depois nós até temos essa felicidade, normalmente chamamos sempre 2 jogadoras a mais, além das 23, 25, onde nós conseguimos dar alguma rotatividade, trazer jogadoras, fazê-las crescer, e nós agora nos últimos 2 anos temos também uma vantagem muito grande, nós temos a seleção sub-23, e nós utilizamos a seleção sub-23 para ter as meninas até aos 23 anos, que nós até já achamos que às vezes já podem estar na seleção A, mas que não vão ter minutos na seleção A, então nós deixamos estar nas sub-23 a competir. E tivemos alguns casos, Andréa Faria passou na sub-23, Ana Ceiça passou na sub-23, Maria Alagoa, Telma Encarnação, muitas jogadoras que têm passado em espaço sub-23, algumas só
mais curto, outras a maturar, a Alicia Correia, outras a maturar um bocadinho mais, Joana Martins, ou seja, a ficarem lá um bocadinho mais para depois poderem vir acima às asas, ou seja, temos este espaço para poder jogar, aumentando o leque. E esta é uma boa ponte para a minha última pergunta aqui sobre esta parte, que é precisamente a articulação com os escalões de formação. Porque eu tenho uma opinião muito própria em relação a isso, obviamente não estando lá, mas a minha opinião é que se devia tentar, eu não sei se isto é, e a minha questão vai nesse sentido, de perceber o que é que se faz, que é, a minha opinião devia tentar estabelecer certos princípios que deviam ser transversais, que é para que as jogadoras cresçam portanto, com a ideia de jogo ou com algumas ideias de jogo que são a base da seleção. A minha ideia, a minha pergunta é se isso está a ser implementado e de que forma e quais são, e até onde é que se pode chegar nesse aspecto, ou seja, na transversalidade do modelo. Os princípios que eu te falei há bocado são transversais. Ou seja, eu tive na coordenação, eu larguei a coordenação das camadas jovens em 2022, em função do volume de trabalho, em função também daquilo que era a minha capacidade de dar resposta a um crescimento tão grande, e não estava sem conseguir dar resposta, e bem, a Federação na altura tomou a decisão de convidar a professora Marisa Gomes para continuar nesse trabalho, mas eu tive durante 7 ou 8 anos também a acumular aqui um bocadinho essa função. A professora Marisa Gomes também foi minha treinadora nas AS durante 6 anos, nós temos ali uma ligação também de muita proximidade, e foi isso que também muitos treinadores estão há muito tempo, e essa é um bocadinho a ideia. Agora temos também, um diretor técnico nacional, o Mr. Zé Conceiro e o professor Zé Guilherme, que o apoia nisso, ou seja, e então essa é a grande ideia, que nas camadas jovens haja ali uns comportamentos, haja os princípios muito, muito idênticos para que as jogadoras consigam crescer. E quando dizemos os princípios não tem muito a ver com aquilo que é as estruturas, e vais ver há estruturas diferentes, umas em 4-4-2, outras em 4-3-3, depende muito das jogadoras que têm à disposição, mas este tipo de princípios que ao bocado eu estive ali a falar um bocadinho, esses aí acabam por ser transversais, e isso facilita depois a passagem da jogadora e a integração da jogadora na equipa seguinte. Perfeito, vamos passar então à nossa primeira rubrica, a lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Vamos então à lotaria do penalti. Antes de mais, agradecer à Licor 35 por apadrinhar esta rúbrica. E, portanto, aqui na lotaria do penalti temos sempre um joguinho. Ricardo, não sei se queres apresentar o jogo tu. Sim. Saudades de ouvir. Pensámos em conjunto sobre qual é que seria o melhor jogo possível. E chegámos a um consenso que gostávamos de construir a jogadora perfeita. Ou seja, vamos dar várias características que uma jogadora pode ou deve ter, e o Mister refere aquela que é mais forte, na sua opinião, nesse campo. Podemos começar pela cabeça. Qual a jogadora? Cabeça, jogo aéreo. É mentalidade. Primeiro jogo aéreo, depois mentalidade. Jogo aéreo. Mas queres portuguesas? Se quiser. Ou se quiser internacional. Sei que não gosta de particularizar, como se quiser ir para o internacional. Mas é livre de escolher. Vamos aqui para as portuguesas. Para as nossas navegadoras. Neste momento de cabeça, Talma Encarnação. Okay. Mantendo Estamos a dizer para fazer golos, para se render, se calhar a Diana Gomes. Ok. Mentalidade. Sim. Mentalidade. Que é um termo muito vago. É vago. Felizmente temos vários exemplos, mas eu não posso fugir. E por isso é que se calhar a nossa capitã da Dolores tem um bom mindset para aquilo que é as nossas necessidades. Ou seja, a liderança também, a resposta será a Dolores. Sim, podemos pegar, se vai também aparecer. Posso dizer a mentalidade, se quiseres, para dizer para a liderança da Dolores, a mentalidade da Tatiana. Acho que dentro do grupo também é reconhecida a sua capacidade de trabalho e o seu profissionalismo dentro e fora. Uma jogadora que também se destaca. Mas eu também, eu queria fugir um bocadinho, caí no erro, agora estou a ver aquelas algumas, mas a pessoa, você não falou de mim ou não falou de mim. Felizmente, somos os felizares em Portugal, tinha várias jogadoras e podia dar vários exemplos de mentalidade, a capacidade que a Jéssica tem tido
recuperação após lesão, acho que também é algo que tem que ser valorizado. Ou seja, estamos a falar de jogadoras que já perderam grandes momentos, já perderam o Campeonato da Europa no último treino. Estávamos para viajar para a Inglaterra e ela lesiona-se, faz um ligamento lateral no último exercício, no último treino antes de viajarmos. E tu recuperares depois disto, fez uma ruptura do tendão de Aquiles num jogo também da seleção, ou seja, e tu perdes grandes momentos da seleção por lesões e tens a capacidade de andares para a frente, tens de ter uma mentalidade também muito forte, não é? E às vezes as coisas são nesses momentos em que tu vês realmente o caráter das pessoas. E nós temos vários exemplos, por isso para mim vai ser sempre difícil essas questões, mas eu vou tentando justificar. E velocidade? Jogadora mais rápida? A jogadora mais rápida é capaz de ser a Gé e a Diana Silva. São as duas que já chegaram a valores do GPS, salvo erro, mais altos. Aí temos dados estatísticos para Podem dizer acima de 32, 33 km por hora. Muito rápidas para aquilo. E a tecnicamente mais evoluída? Ou vamos fazer melhor pé esquerdo, melhor pé direito, se calhar é mais. Eu vou tecnicamente duas que eu acho que são Cláudia Neto e a Francisca Nazaré. A Cláudia, uma ex-capitã que esteve connosco, tecnicamente era e ainda é. Ainda hoje com 35 anos joga. Ainda é. E a Francisca na agilidade dela, naquilo que é a capacidade dela de se reinventar com bola, tem coisas. E mesmo velocidade de execução. Sim, mas a Cláudia também, tecnicamente, é impressionante. É impressionante. E também na decisão com bola. Uma jogadora também naquele jogo entre linhas que me impressionou. A mais inteligente? Compreende melhor o jogo? Leitura de jogo, visão de jogo. Pode repetir. Eu se calhar, surpreendentemente, muita gente está à espera que eu diga ali algumas médias ou assim, Diana Silva. A Diana Silva é possivelmente das avançadas mais inteligentes que eu já vi no mundo a defender. É impressionante. É impressionante. A capacidade dela de ler e de perceber os timings de pressão, de perceber os espaços, é realmente impressionante. E as meninas vão se rir, eu sou fã nesse aspecto também, naquilo que é a capacidade dela de jogar e de ler o jogo com bola, porque acho que é diferenciada e vê-se pouco ao nível internacional. A Carol Costa com bola para uma defesa central, a capacidade que ela tem de com o pé direito e com o pé esquerdo de conseguir ler o jogo, a inteligência com que ela tem e com que ela liga o jogo, a decisão dela é impressionante. Vou-se rir porque é uma defesa central. E elas por causa da posição. Mas por exemplo, naquilo que é a inteligência de jogo, na capacidade, a Ana Borges joga. A Ana Borges, eu não me lembro da Ana Borges, lá está, eu disse-vos no início, sou muito fã das nossas jogadoras. A Ana, eu não me lembro de um jogo onde eu digo, a Ana hoje esteve miserável. A Ana tem um nível sempre impressionante, é muito regular, é muito como onde esteve, jogou sempre. Estamos a falar Chelsea, estamos a falar Atlético de Madrid, ou seja, estamos uma jogadora mais internacional, tem um percurso incrível. Tem uma capacidade de estar ao mais alto nível que é dantesca. É dantesca. A regularidade e a competência com que ela joga àquele nível é de uma jogadora, e seja qual for o adversário. E vocês olham para ela, a Ana não sei se pesa 50 kg. E a defesa neste momento, ou seja, a capacidade que ela tem de antecipar, e isto para mim é uma inteligência, de ler, é uma jogadora também me impressiona. Finalização. A Telma, uma finalizadora nata. Uma máquina de fazer. Falta-lhe outros aspectos que... Quais? Já agora? Já agora quais? Acima de tudo é a capacidade de estar ligado ao jogo durante mais tempo. Concentração? Sim, esta intensidade, a consistência dentro do próprio jogo, para aquilo que é o nível de um jogo internacional, é o que tem crescido imenso, tem feito um esforço muito grande.
Mas pronto, também é uma menina ainda, né? Está a crescer. Vai evoluir sim. E precisa desse contexto mais vezes. O contexto onde está não está tantas vezes. A Francisca tem crescido também, por exemplo, estou a dizer a Francisca ou ao Jacinto, que são da mesma geração, porque estão num campeonato ou estão a disputar outro tipo de jogos, com mais frequência. Sim. A Telma disputa menos tipo de jogos destes, joga menos vezes a este nível. Nos clubes, e isso faz com que o desenvolvimento dela se calhar seja um bocadinho mais lento do que das outras, e por isso é que as outras estão um bocadinho mais à frente. A importância do nível competitivo. O contexto. Não estou a dizer não estou a dizer com isto que ela está mal ou que não é nada disto. É o contexto, são as tuas escolhas. Sim. É o que é. Tu percebes, tens que perceber isso, faz parte. Quando tu tomas uma decisão, essa decisão tem consequências. E pronto, é isto. E nós, enquanto treinadores, temos que as ajustar e aceitar. Agora, pé esquerdo e pé direito, para terminar. Pé esquerdo da Joana Marchal. O pé esquerdo da Joana Marchal. Uma canhota. Escreve muito. Pé esquerdo bonito. A Joana tem ótimo pé esquerdo. Pé esquerdo, a Inês, da guarda-redes. A Inês, tecnicamente, também é muito evoluída. Tem ótimo pé esquerdo. E talvez o pé direito da Carla Couto, que eu ainda apanhei na seleção nacional. Ao qual também posso ter sido injusto. A finalização da Edith, na altura ainda com a professora Mónica Jorge, também era impressionante. Para o nível que estava, tem que ser também honesto. Agora fui buscar a Carla e também tenho que ser honesto para ir buscar a Edith, porque também o merece, porque ao nível daquilo que era a finalização, para o volume de jogo que Portugal tinha na altura, que era muito menor do que é agora, ela tinha capacidade, fazia golos e continua a ser a maior goleadora sempre da seleção. E o pé direito, a Carla escrevia muito. É pena não terem estes contextos que estas jogadoras agora têm, porque elas realmente eram jogadoras com muita qualidade técnica. Acho que está fechado. Vamos passar agora agradecer só ali com 35 por este momento. Mais uma vez. Exatamente. O Luís já te ajudou ali para se ver. Exato. Passamos então à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então às luvas do Ricardo, a nossa rubrica de memória, patrocinada pela nossa Ducbel, pelas tintas Ducbel. Também nossa, salve seja. Empresa viziense. Hoje estamos aqui a celebrar Viseu. Não é? O Zé até o Zé veio celebrar Viseu. Foste aqui apadrinhado também. Já jantei bem ontem, pelo menos em nível gastronómico estou bem servido. E dormiste bem. E dormi bem também. Exato, foste tu e o Maradona, viram aqui a Viseu. Comer bem, dormir bem. Nível, sim. Exato, dormiste no Monte Belo, dormiu no outro hotel de Viseu. E eu vim para não vou mencionar. Exato, vieste para a autostrada e ele veio pela Nacional. E enaltecer mais uma vez o Montebello, que está aqui a receber-nos e que nos tratou muito bem até o momento. Exatamente. E portanto, Mister, pedi-lhe que, para encerrar aqui com uma história, uma memória sua que queira partilhar, para encerrar em beleza o nosso episódio. Há várias histórias. E há vários momentos, né? Ou seja, eu acho que os grandes momentos que vale a pena partilhar foi sempre as festas depois dos apuramentos. São sempre memoráveis, são momentos únicos. Né? O festejar no balneário, perceber a felicidade daquilo que é um grupo de trabalho quando tu apuras para uma fase final, né? Ou seja, aquela festa na Roménia e também o festejo em Hamilton, a primeira vez que estivemos em Hamilton, quando ganhámos aos Camarões num jogo muito, muito emocional, e eu posso contar esta pequena história que nós só soubemos a posteriori, que foi que nós estamos a ganhar aos quase 90. E então o nosso chefe, nós levámos o chefe Flávio, o nosso cozinheiro, liga para o hotel, tinha tudo já mais ou menos organizado com o dono do hotel,
para nos preparar uma festa lá na nossa sala, com luzes, com balões e tal, e então, podes pôr, arranca, põe tudo, prepara tudo, que as coisas estão a correr bem. E nós sofremos o golo aos 90, então ele pega no telefone e liga outra vez, tira tudo, que isto vai para prolongamento e nós não sabemos o que é que isto vai dar. E nós fazemos o golo aos 94 e volta a ligar e põe tudo outra vez, agora vai dar bem, agora é que vai. Então pelos vistos a malta do hotel andava maluca, que já nem sabia se havia de pôr, se havia de tirar, e aquilo tinha ali muitos balões e tinha ali muita coisa, mas felizmente aquilo permaneceu e pronto. E aliás é curioso, porque nós fomos, o jogo que ganhamos é no mesmo estádio, no Campeonato do Mundo contra o Vietnã, ficámos exatamente no mesmo hotel, ou seja, na Nova Zelândia nós ganhámos sempre, fizemos um jogo particular com a Nova Zelândia e ganhámos em Hamilton, depois ganhámos o play-off em Hamilton, depois ganhámos ao Vietnã em Hamilton, sempre no mesmo hotel, sempre com as mesmas pessoas, sempre no mesmo relvado. Por isso nós dizemos que, aliás, há jogadoras que a tatuagem que têm é com as coordenadas de Hamilton, porque nitidamente para nós, mais do que a Nova Zelândia e a Austrália no Campeonato do Mundo, Hamilton é a nossa casa, porque foi onde fomos muito felizes. E são estas pequenas histórias que nós carregamos connosco e que levamos connosco ao longo destes anos. E esperar agora sejamos competentes o suficiente para poder voltar a festejar o apuramento e irmos à Suíça 2025, que é o nosso próximo grande objetivo. E esperamos ser convidados para lá ir. Para lá e também cobrir lá o Mundial. Antes de terminar, temos aqui uma surpresa que eu pedi à nossa equipa para nos trazer. Dando só aqui um segundo, mete aqui atrás, só para eu explicar aqui pronto, para já, é uma forma de agradecermos a sua presença aqui, porque lá está, é retribuir, é Natal também, é uma época para ter este tipo de gestos e, para já, e aqui vou falar ali diretamente para a Câmara, para o Diogo Batáguas, para não ficarem com inveja de nós, porque o King Arts agora está aqui do nosso lado a trabalhar connosco. Vai aparecer aqui o arroba Vai aparecer aqui o arroba dele, se está aqui ou aqui em cima da cabeça dele. Podem pedir desenhos Para personalizados. fazerem encomendas, pedirem desenhos personalizados. Isto vai ser uma parceria que está a começar hoje, mas está para durar. Há aí muitas ideias que nós esperamos materializá-las e acho que faria todo sentido, época natalícia, começarmos neste episódio com o Mister. Darmos um presente. E temos portanto, aqui um presente. Um presentinho. Mostra primeiro para a câmara. Grande King Arts, grande abraço para ti. Mister, aí está. Para si. Espero que goste. Espetacular. Está mais ou menos parecido consigo e com o Ronaldo, é um meio termo. Não, está ótimo, vai lá. Está fantástico. Para cá, está fantástico, sim, senhor. Muito obrigado. Tem uma mensagem do King Art. É realmente super Faz estas talentoso. caricaturas espetaculares, já fazia para... Devem conhecer a pessoa fixe do mês, do Exatamente, mas DB. portanto, agora não está com o Batáguas, está no 90 mais 3. Exato. E portanto, É um upgrade. seja uma parceria de sucesso, depois para o próximo mês temos mais novidades com o King Arts. E Mister, espero que tenha gostado aí deste... Este faz-me lembrar, não sei se foi daí que ele foi buscar, Foi. mas faz-me lembrar o último momento em Hamilton. É isso mesmo. A imagem No exata. apuramento, a imagem. E claro, este é daqueles momentos que vai... E coincide com a memória, portanto. É isso, bateu tudo certo. Vai ter tudo certo. Pronto, e bem, não foi então? É isso, tudo perfeito. Muito obrigado. Como esta entrevista, Obrigado, Mister, nós. muito obrigado. Sinceramente. Sucesso para vocês. Obrigado. E obrigado por este bocadinho, é um prazer e peço desculpa não termos conseguido fazer antes. Não, foi perfeito assim. Tal como disse o Ricardo, esta vida foi um ano difícil, com muitas viagens, com muito jogo competitivo e foi uma dinâmica, fomos as equipas do mundo que mais jogos fizemos 15 jogos É bom sinal. esta época desportiva, 2 viagens, pelo menos
à Nova Zelândia, ou seja, 2 voltas ao ao mundo. mundo. Foi muitas milhas, muitos quilómetros, mas foi um ano E acabamos magnífico. aqui no Montebello, em Viseu, com um grande episódio. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Em casa Obrigado. já não vai ser Feliz Natal, já vai sair depois do 27 Natal, à já é partida. boas entradas para vocês todos em casa. Um agradecimento ao Mister em primeiro lugar, depois aos nossos patrocinadores, Betano, Licor 35, do Cobel, obviamente ao Montebello por nos receber aqui nesta magnífica penthouse. E ao King Arts, obviamente, por isto. Portanto, muito obrigado a todos. E obrigado a toda a equipa que está ali connosco, sempre. Espero que tenham tido todos um bom Natal, já nos vão estar a ver depois de Natal, de barriga fecha lá cheia, isso, sentados, vá! Até logo! A bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está. 90 mais 3. O ambiente é muito descontraído e bem, e é como acho que tem que ser. Aliás, eu posso-vos dizer que em 9 anos é o primeiro podcast, acho que eu faço presencial. As histórias que eu tenho não posso contar, só falo um bocadinho do que se passou, o que foi as festas, né? Por só derrame, não se pode. Mas se quiser dizer em off, Não, só quando desligar.